Então sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio aqui do Tererecast. Eu sou o Alisson Bruno, aqui do meu lado, meu querido co-host. Hoje estou aqui com sua homenagem, né? Você estava de rubro-negro no episódio passado, né, cara? A gente vai se homenageando a cada episódio, né, cara? Exatamente. A amizade é isso, a amizade é tudo. Então, por que você tá apontando esse machado aí? Ah, cara, não sei, fiquei sabendo de umas coisas aí, né? Ah, é? Aí a gente tá aqui preparado hoje. Se Então- alguma coisa acontecer. Então, estamos aqui hoje, mas com o sequestrador da minha cadela. Meu Deus do céu. Então é por isso que eu tô Eu esse não aqui, ó. assumo esse BO. Por isso que a gente veio assim. Eu não assumo esse. Eu tenho um canivete aqui. Você tá com machado, mas eu me garanto. Nem vem. Nem vem. Que história é essa? Não vamos contar no Rapaz. decorrer do Daqui a pouco episódio. a gente- Mas Depois com a gente chega com nessa quem que a história. gente tá hoje aqui? Com Arlindo Okuyama. Arlindo Pronunci- Okuyama. Aí, Pronunciei cara. certo o seu sobrenome japonês. Agora eu não sei se eu olho pra vocês, olho pra câmera. Eu acho que eu vou olhar pra vocês, fica mais Olha aí. natural. Aí você só puxa mais o microfone. Beleza, beleza. Deixa aqui esse... Cadê o papelzinho Corrente. pra gente colocar aqui? Eu joguei fora o papel. Deixa eu pegar outro. Tranquilo. Esse machado aí é herança do meu pai. Eu tenho do meu avô, que é 7 libras, ele é maior, mas eu não quis trazer ele. Aí, esse daí, é que eu tô explicando pro Alisson. Esse machado aí, ele é 3 libras e meio. Eu cortei um pouco dele para ficar mais leve. Porque o meu intuito é que eu conseguisse usar ele com uma mão só, né? Porque às vezes você vai estopar a madeira ou coisa assim. Matar alguém. Matar alguém você usa as duas mãos, porque é mais seguro. Mas rachar lenha, aí dependendo, às vezes você vai resfilar madeira menor, é bom que você use com uma mão só. Então ele era muito pesado para uma mão só, então agora você consegue. Não é Legal, cara. Não é legal. todo mundo, eu acho, que consegue segurar. Vê aí, Alisson, você consegue segurar com uma mão. Consegue equilibrar bem? Você conseguiria dar um golpe? Viu? Ele ficou bem mais usual, sabe? Para mim, melhorou. Fazendo crossfit dá pra... Crossfit. lógico. Não, vamos fazer musculação. Crossfit não é vida, gente. Os crossfiteiros vão ficar loucos. Pois Não é. tem problema. Cancela, Vai lá na né? minha casa, a gente conversa bastante. Esse aqui é o famoso diálogo. O Alisson já Diálogo, né? conhece. É isso aí. Bom, Vamos começar do início lá então, cara. mas enfim, deixa eu... Meu nome é Arlindo Okuyama. O que eu faço? Eu sou um empreendedor da criatividade. Eu me identifico assim. Por que eu falo isso? Porque conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que o meu diferencial para qualquer pessoa era a criatividade. Desde criança, eu tenho a vontade de ter um próprio negócio, coisa do tipo. Só que quando a gente é criança, a gente vislumbra uma coisa, mas não sabe os pormenores que vêm. A gente não sabe o que tem que fazer para acontecer essas coisas. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo que não é tão fácil ter uma empresa e não é simplesmente querer e pronto, abrir. Esse sonho foi aumentando de tamanho na minha vida, só que eu sabia que precisava fazer algumas coisas para chegar nesse processo, para conseguir ter o que eu queria. O que eu sempre fiz da minha vida, desde que eu me entendo por gente, mexer no computador. Então, programa de modelagem 3D, Photoshop, CorelDRAW. Então, isso me abriu muita a criatividade. Pegar alguma coisa, querer mexer com cor, não sei o que e tal. Edição de vídeo, modelagem 3D, mexer com foto, coisa de cor. E aí eu fui trabalhar numa empresa. Por que eu estou contando essa história? Porque isso aí me abriu a mente. Porque foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. Eu tinha acabado de sair do exército, tinha ali meus 19 anos. E fui trabalhar nessa empresa. É uma gráfica. Hoje ela já é fechada. O Alisson talvez saiba de que empresa eu estou me referindo. Mas eu fui lá, era um moleque, 19 anos, tinha acabado de sair do exército. Achava que o exército era a pior coisa do mundo. Mas eu não sabia o que estava por vir. E eu cheguei lá. E a primeira coisa que eu vi, falei, cara, esse cara é foda. Por quê? Cheguei no escritório dele para fazer a entrevista. Um monte de quadro, SB Coach, não sei o quê, empreendedor, não sei das quantas, e títulos. Eu falei, esse cara vai me ensinar. Então eu falei assim, eu quero aprender mais sobre gráfica, eu quero aprender mais sobre criação de arte, não sei o quê, então eu vou trabalhar no meu setor. E quando eu vi esse cara, eu falei, esse cara vai ser foda. Porque o cara tem certificado do SB Coach, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pior erro da minha vida foi ter ficado lá quase 3 anos. Só que eu era moleque, não sabia muito bem
peitar as coisas, não tinha muita voz, tinha medo às vezes de falar, eu quero sair, coisa do tipo. E eu percebi que, assim, na prática, que títulos e aquilo que você fala para os outros não tem peso nenhum. Porque na prática, aquele monte de título não servia para nada. Então, na minha caminhada, isso foi essencial. Porque eu percebi que as pessoas precisam ser verdadeiras. As pessoas precisam realmente ser empreendedoras, serem donas do negócio lá, não só ter um título na parede. Esse cara, ele atrasava salário nosso, ele não cumpria com um contrato, porque ele era completamente antiético, fazia coisas antiéticas. A esposa dele, eu não sei se ele ainda é casado, mas a esposa dele se intrometia muito nas questões da empresa. Os filhos deles usavam matéria-prima da gráfica, coisa do tipo. E aí depois caía a culpa sobre nós. Porque a gente tinha um controle de estoque, a gente achava, tem uma cola de contato ali. Não tem mais. Aí fala, vocês não avisaram que não tinha. Como assim eu não avisei? Eu nem sabia que não tinha. E eu às vezes acho que isso eles faziam de propósito. Sabe? Eu não sei. Porque tem gente que gosta de ser ruim. Uhum. Só que, ao mesmo tempo que isso foi ruim na questão de trabalho, foi bom porque eu comecei a ver o que não fazer se um dia eu chegar a ter uma empresa, ou se eu chegar a ter um empreendimento, ou for mexer com esse tipo de coisa. Daí, tem um caso muito curioso disso, que é uma coisa que eu posso falar sem citar nomes, é claro. Tem uma empresária aqui, que ela tem vários boxes, acho que 5 ou 6 boxes no Shopping China e também tem no Planet. E a gráfica que eu trabalhava, eles faziam os papéis lá que ficam embaixo da bandeja, para não sujar os talheres e tudo mais. Então ela fazia uma porrada disso aí. E era um bom dinheiro que entrava para a empresa. Então, só que o que aconteceu? O filho mais velho deles, ele fazia publicidade. Então, ela pediu para fazer uma nova logo, que ela ia abrir um novo box, com um novo empreendimento e tudo mais. Só que ele acabou cometendo um erro de escrita. E mandou fazer um monte de placa, bonito e tal. Já estava, acho que, trabalhando 2 meses e tal. Aí, um cliente percebeu, falou, essa palavra está escrita errada. Imagina. Aí, assim, pronto, a mulher azedou completamente. E aí virou um inferno lá na empresa. Uhum. Isso eu já estava, assim, há poucos meses de ir embora já, que eu já estava realmente saturado. E eu lembro dessa mulher ir lá tentar conversar. O dono da empresa não estava, porque ele, depois de um tempo, ele começou a fazer isso. Então, a gente chegava na empresa, ele já não estava, e ele voltava só quando a gente tinha ido embora, para não dar de cara com a gente, porque salário atrasado, um monte de coisa. Então, ele já estava evitando ao máximo. Ela não conseguiu falar com ele e a mulher dele tomou as dores. E aí imagina, um balcão, 2 clientes ali esperando ser atendidas, a mulher aqui, a atendente aqui, o arte finalista, que era meu colega de trabalho, estava aqui, e a mulher batendo no peito do cara, falando que ele não vai mais te atender e não sei o quê, falando do meu colega de trabalho. E começou a discutir, bater uma boca, mas assim, um perrengue. E aí as mulheres aqui, tipo, rindo, falando, olha só, cara, não precisa nem fazer tal coisa para ver um barraco hoje. E não sei o que. E assim, você imagina o que é uma empresa onde os donos se prestam esse papel de ofender um cliente e na frente de outros clientes, para todo mundo que passasse ouvir. E aí a conversa se findou depois de muito calor e muita lutação e brigaria, dizendo a seguinte frase: vai embora mesmo. Abre aspas, vai embora mesmo, porque seu marido te trai, você é uma corna, você é uma corna e seu marido ainda deita com outros homens. Nossa Senhora. A mulher pegou o celular dela, falou, tá bom. Pegou e foi embora. Caramba. Imagina para uma empresa que uma cliente que faz ali 10, 20 mil reais, você fala isso para um cliente. Aí ele pergunta, isso é ética? Como é que uma empresa dessa, tanto é que não está mais aberta. Aí você imagina você estar lá trabalhando, passando por todas essas coisas. Só que isso me ensinou uma coisa valiosa, que você tem que dar o exemplo. Aquele monte de quadro lá,
eu percebi que aquilo lá era só fachada. Quem que foi meu mentor para que eu começasse a entender um pouco mais de empreendedorismo? Porque até então eu só tinha sofrido na vida. Exército, depois desse momento aí, foi um cara, não sei se vocês conhecem, chama Átila Marçal. Ele tinha uma clínica aqui, de outra marca, ele era franqueado, ele e a esposa, até então a esposa dele. E eles começaram a abrir uma outra clínica de estética, que seria uma franquia também, do zero. Esse cara ganhou, em 2017, ele ganhou o prêmio de empreendedor, jovem empreendedor. O prêmio estava jogado, pegando poeira. Aí eu percebi que esse cara, ele não liga para isso. Ele te tratava super bem, ele te recebia super bem, o cliente super bem. Eu lembro, e uma coisa muito interessante, eu pontuei uma coisa horrível que aconteceu na outra empresa e uma coisa que aconteceu muito engraçada. Ele tinha que dar as contas de uma colaboradora e aí a colaboradora fez descaso porque assim sobrou R$1 lá no montante que ele tinha calculado. Deve ter calculado errado, sobrou R$1. Ela falou, toma esse R$1 aí que você deve estar precisando mais que eu. Aí ele pegou, riu e falou assim, realmente eu preciso muito. É um cara que sabe tirar graça do momento. E ele não vai ofender a pessoa. Fala, obrigado pelo seu serviço e tudo mais, se a gente tiver uma outra oportunidade a gente pode trabalhar junto. Mesmo que ele nunca vá contratar essa mulher de novo. E assim, eu nunca conversei muito com ele. Só trabalhava com ele. Mas assim, o pouco de viver com ele me mudou muito a vida. Lá no meu antigo emprego, na época, você não podia usar o WhatsApp. Aí você imagina, 2013, 2014, não poder usar o WhatsApp. Aí o cliente queria receber a arte, você não podia mandar por WhatsApp, você tinha que mandar e-mail. Eu falo, quem que manda e-mail para uma pessoa pessoal? Aí o cliente fala, nem lê meu e-mail. Ah, eu vou ter que te mandar. Ah, não pode ser WhatsApp? Não pode. A empresa não tem WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Aí você vê a cabeça de ervilha de um empresário e o outro cara era um avião, cara. Porque, assim, ele chegava, você não estava fazendo nada, mas você cumpriu sua meta, ele... Eu não vou ficar enchendo o saco do cara. O Alisson terminou as funções dele. Beleza, agora ele está só cumprindo horas porque ele cumpre horas. Então, beleza. Era isso. Então, as duas visões de mundo me marcaram bastante. Aí aquele moleque que queria ser empreendedor, que queria ser dono de empresa, começou a entender como que eram os processos das coisas. Aí o que muita gente fala assim, dorme pouco, não sei o quê. Calma aí, se você dormir pouco, por muito tempo, você vai ficar doente. O negócio é que ele chegava no escritório, ele desligava o celular dele e ele focava. 1, 2 horas, acabou o serviço dele. Beleza. Isso me mudou muito. Porque as pessoas acham que trabalhar duro é trabalhar muito. Não é dormir pouco. É fazer com que as horas que você está acordado valham mais. Então você tem que valer mais enquanto você está acordado. Eu acho que isso é um dos segredos que ele me passou. É o smart work. Exato. Que não é o hard work, né, que as pessoas acham. Porque você já deve ter ouvido um monte de coach quântico, não sei o quê, empreendedorzinho de internet, de Instagram, falando o seguinte. Você passa 1/3 do dia, sei lá, 1/4 do dia dormindo. Dorme depois. Como assim dorme depois? A saúde é essencial para um empreendedor de sucesso. Sem isso, você não rende para nada. Que adianta você acordar... Não sei se vocês lembram, tinha um cara que falava assim, vocês têm que acordar 3h30 da manhã e se jogar no lago. Tinha um cara que falava isso. Que ele era super famosão lá no Instagram. Que ele era um dos primeiros. Junto com o Érico Rocha lá, ele despontou mais ou menos no São João Mirim ali. Exato. Aí fala assim: o cara começa a criar um monte de mandinga para vender. Não, eu tenho um segredo. Não tem segredo. Você tem que saber o que você está fazendo. É básico. Entendeu? E eu comecei a entender isso com ele. E, assim, outra coisa, saber lidar com pessoas. Eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, não gosto de interagir, eu sou antissocial demais. Só que você precisa fazer network. Você precisa conhecer pessoas, você precisa interagir com pessoas. Sem isso, você está afadado ao fracasso. Venda é importante, network é importante. Trabalhar duro, sim, mas dentro de um curto período, que você mantenha, sustente. Quando você está abrindo negócio, esquematizando alguma coisa, é normal você dormir pouco. Você tem que trabalhar o que der para você trabalhar. Mas é um curto período de tempo. É isso que eu prezo muito por isso. Eu acho que existem fases do empreendedorismo. Exato. Para você
dar uma implementada e fazer com que o seu negócio ele comece a andar, às vezes, sozinho, né? Então, Exato. acho que existem fases. Às vezes vai ter essa fase que você vai ter que dormir um pouco menos para poder implementar o mais rápido possível. Exato. Só que se você ficar... Aí você tem que pensar também. Se eu ficar assim por muito tempo, daqui a pouco você não consegue mais pensar direito, a criatividade já não aflora Exato. da mesma forma. Então é tudo Eu senti isso na pele porque a gente tinha muitos prazos lá na clínica para entregar a arte, não sei o quê, e eu tinha que fazer tudo. Então, na época, eu já tinha 5 ou 4 empresas que eu tinha que fazer a alimentação de Instagram, não sei o quê, e também impulsionar, fazer todo esse trabalho. Daí, eu comecei a tomar muito energético, não sei o quê. E assim, chega uma hora que você não aguenta. Você acha que você vai dar conta. Aí eu até comento com os meus amigos. Às vezes eu tava lá, 3:30 da manhã, tô trabalhando aqui. Aí, no outro dia, eu ia revisar as artes que eu fiz. O preço de uma na outra, a imagem de uma na outra. E pra mim tava tudo certo quando eu tava fazendo aqui. Eu tô acordado, tomando um energético aqui. Cara, você não rende. Então não adianta você querer ficar 6, 1 ano, 2 anos, assim nessa pegada. Claro, agora vamos falar da primeira tentativa de empreendimento que eu fiz depois do Átila Marçal, que foi abrir com meu pai a marcenaria, que é o que a gente tá tirando sarro aqui. Eu não sei se tudo que eu falei aqui fez sentido, mas Fez enfim, pra caramba. Talvez na edição melhore. Mas assim, o que eu quero dizer? A gente precisa também dos perrengues, porque a gente precisa tirar a lição deles. Nenhum empreendedor se forma só nas alegrias. Senão, não existe empreendedorismo. O cara que fica na bolha de só sucesso, 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 esse cara nunca vai despontar. Não conhece o fracasso. Não tem como você ver o outro lado sem conhecer primeiro o ruim. E você nunca dá valor àquilo que você tem se você não perde. Aí o cara lá, eu não lembro quantos anos eu tinha já na época lá. Mas enfim, você precisa conhecer o outro lado. Aí, saindo do Átila, o que acontece? Eu tive uma das provações mais duras da minha vida. Porque o Átila, ele falou assim, Arlindo, eu vou mudar para São Paulo, o esquema que está aqui em Ponta Porã, eu vou mudar para São Paulo. E assim, eu não quero que você fique chateado, mas eu não posso te levar. Porque você é um cara que não tem formação, não tem não sei o quê, mas assim, você é um bom profissional, mas eu não posso te levar. Porque lá, eu estou fazendo com franchise, não sei o quê, e os caras já têm equipe de marketing. Ele já tem equipe que faz isso, faz aquilo. Então eu não posso te manter lá, de lá te manter aqui, e você vai ficar, tipo, sem função. Eu falei, não, tranquilo. Isso eu tinha acabado de casar. Aí recebi, eu tinha acho que uns 5 meses de casado, um pouco mais talvez. E aí veio o baque, um serviço que eu adorava, um trabalho que eu adorava, um cara que era muito legal. Então assim, se eu tivesse sido mais inteligente também, de ter aproveitado mais, ter trabalhado com ele, porque hoje o Átila, se você procurar o Átila Marçal, o cara, ele tá despontando também. Tem acho que mais de 200 franquias já no Brasil. É um cara massa, sabe? De lidar, de conversar e tal. Eu podia ter sugado mais informação dele. Só que assim, querendo ou não, tudo é por um motivo, eu acho. E a gente faz a nossa caminhada mais difícil. Tudo bem, mas a gente aprende também. Então, assim, saí de lá, perdi o emprego. Poucos meses depois, a minha esposa, na época, pediu divórcio. Ela falou, eu quero ir embora. Do nada, simplesmente assim. E eu sempre falo, eu e ela, a gente tinha um salário muito bom. Um salário familiar. A gente conseguia fazer tudo que a gente quisesse. E a gente já tinha até um plano de 5 anos construir uma casa lá no terreno que eu tenho que eu uso hoje, que já tenho ele e tal. E aí ela tinha um filho de outro relacionamento e eu cresceu comigo. Então, acho que desde do dia que ela foi para casa com o menino, eu tava lá com ele lá, porque a gente era muito amigo. Só depois veio o relacionamento. Então, eu perdi o emprego. Eu perdi a esposa, perdi um filho praticamente, porque é o que eu considerava. E, no mais, todas as reservas que eu tinha, eu falei, fica com você. Aí muita gente me criticou, minha mãe ficou pistola comigo, pistola. Falei, mãe, minha decisão. Eu posso dormir no chão, no sereno. Mas eu não vou aguentar pensar que eu deixei uma criança sem amparo. Ela tomou a decisão dela, mas a criança...
tinha acho que 4 anos. Ela também estava sem emprego, porque ela tinha acabado lá o contrato dela, porque ela era professora. Então ela não tinha nem começado, nem nada, então ela também estava sem emprego. Aí eu falei assim, pega essa reserva e usa. Para ele. Depois eu fui descobrir que usaram para reformar um pouco da casa da mãe dela. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu, que não tenho um vínculo de verdade com a criança, só o afetivo, pensei mais na criança que a própria mãe. Que a própria mãe. Aí, talvez vejam esse vídeo e vão dizer que não foi assim. Cara, não me importa o que vocês digam. Eu sei o que aconteceu. Essa é a minha versão. Tanto faz. É o que aconteceu. Aí eu tinha seguro-desemprego, tinha as coisinhas lá. Fui me virando. O que eu fiz? Fui no mercado, tinha um carrinho ainda na época. Fui no mercado. Peguei e comprei, assim, 6 meses de mercado antecipado. Porque eu sabia que se aquele dinheiro ficasse lá dando sopa, ia acabar sumindo. Então eu vou ter o meu rancho por 6 meses. Então, produto de limpeza, não sei o que e tal. E alimento. Os não perecíveis, né? 6 meses. Paguei 6 meses... Paguei não, mas separei 6 meses de água, luz, pra realmente, enquanto eu tava procurando, e aí leva currículo, nada. Só que chegou um momento que acabou o dinheiro. Eu não tinha mais reserva, porque toda a reserva que a gente tinha construído foi com ela. Eu não tinha emprego, não consegui emprego, porque já estava um momento meio crise, 2018. Já não era uma coisa assim, leva o currículo lá, você é um garoto novo, vou te contratar. Não. Os caras ainda já estavam um negócio complicado. Eu falei, vou ter que dar um jeito. Eu acho que eu vou ter que abraçar a oportunidade que está me surgindo. Ou eu empreendo, ou eu vou ficar aqui com as mãos abanando. Porque se eu fosse esperar alguém me chamar com os currículos que eu levei, eu ia ficar fazendo o quê? Sentado? Pensando nisso ou naquilo? Então, foi um momento que eu entendi o que quando falam assim, você tem que ter ação. Vai, faz ação. Beleza, então vamos ter ação. Meu pai também tinha acabado de assinar o divórcio, minha mãe e ele já eram separados há bastante tempo, só que moravam no mesmo lugar e ainda não tinham averbado a separação. Aí meu pai foi e também fez tudo aquilo, ele ficou muito mal. E ele é um cara muito sisudo, mas eu vi ele abatido. E aí a gente começou os dois lá fudido, né, sem rumo, sem nada. Pai e filho se olhando, falar, puta, eu acho que você tá pior que eu. Não, acho que você tá pior que eu. E aí, assim, vamos fazer o que a gente sempre fez. Meu avô sempre mexeu com madeira, meu pai sempre mexeu com madeira, mas ele trabalhou fora há muito tempo. E ele tinha todos os equipamentos, só que ele vendeu. Então vamos ter que começar do zero mesmo. Então vamos lá. Aí meu pai já é um senhor, então tem coisas que ele já não quer abraçar. Fala, mas isso, aquilo, não sei o quê. Só que a gente começou. E eu lembro que a gente trabalhou, e eu falei, vão receber o primeiro pagamento, olha só, R$10. Por um mês inteiro trabalhado. R$10. Aí eu penso, se meu pai tá me dando R$10, o que ele ganhou? Porque R$10 não é nada. E o que ele ganhou? Será que ele deu a maior parte para mim? Eu não sei, porque tem coisas que meu pai não fala. Meu pai ele não sabe demonstrar muito afetividade, mas ele nas atitudes ele mostra. Meu pai ele tira dele a roupa, mas ele não deixa você passar frio. Sendo o filho dele, é a responsabilidade dele. Então eu recebi R$10 de um mês. Eu lembro o que é entrar no meu quarto e chorar de desespero. Porque já tinham passado ali uns 8 meses, né, do que eu tinha saído da empresa e tudo mais. Uns 8 meses. E assim, até então tava tudo bem, porque a conta tá paga, tá não sei o quê, mas aí esses 2 meses começou a apertar. Porque nesse período eu conseguia tirar um pouquinho da rescisão, não sei o quê, teve o FGTS, eu guardei um pouquinho. Só que até essa reserva começou a acabar. Então era uma reserva pouca, assim, acho que R$1.000, R$1.500, não lembro quanto que eu tinha de reserva. Isso aí dá pra fazer o quê? Isso não é uma reserva, é tipo um salário, é, sei lá, um meio salário, dependendo de quem você está falando. Então, assim, foi duro, cara. Foi duro. E eu pensar assim, eu tinha tudo, porque eu me sentia realizado, eu tinha tudo. Eu trabalhava num lugar que eu achava massa, eu trabalhava com um cara massa, eu tinha acabado de casar,
né? Tava, assim, eu me achava bem realizado, me sentia bem sucedido. E aí eu perdi tudo. Na minha visão era tudo, porque até o ânimo eu perdi, sabe? E eu lembro de chorar. Porque eu tava desesperado. Não era choro de, ai, nossa, que triste. Não, eu tava desesperado, porque tinha conta, tinha não sei o quê, tinha compromisso que eu tinha feito quando... Porque a gente sempre pensa no futuro, então a gente faz um planejamento, vai ser assim, assim, assim. Só que quando rompe nesse nível, o seu mundo realmente quebrou, acabou. Você não tem mais outras entradas, você não tem mais reserva, você não tem mais nada. Então, assim, se eu for atropelado lá, acabou. Eu não tenho mais segurança de nada. E aí foi. E assim, atrasando. E eu ligando para os caras, espera mais um mês. Espera outro. Outro mês, R$15. E eu lembro quando acabou todo o meu dinheiro, eu fiquei desesperado. Eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Aí comida vai acabando. E você tem que trabalhar. E aí eu lembro de passar mais ou menos 3 meses e meio com cartela de ovos. Foi o que eu comi por esse período. Depois de uns 3 meses, 4 meses, aí eu recebi R$50. Então esses 4 primeiros meses era R$10, R$15, R$20. Juntando dava tipo R$150, R$200. Eu falei, quem que vive com R$200? E conta para pagar. Então eu tinha que fazer a roleta. Hoje eu vou pagar você. Não tenho dinheiro suficiente, vou ter que escolher outro então. E assim era. E nego te ligando, nego te cobrando. E eu lembro de toda noite entrar no meu quarto e chorar. Chorar e falar assim, se tem alguma força que pode me ajudar agora, que me ajude agora. Pelo menos eu não desistir. Porque se está entrando dinheiro, tá dando certo. É o mínimo, eu tenho que ter força para continuar. Eu não quero força para ficar de pé, mas eu quero ter forças para que eu continue me arrastando, que seja. Mas eu quero passar por isso aqui sem me entregar. Eu quero poder bater no peito um dia e falar assim, eu venci isso aqui. Então nada mais me abala. Foi o que eu pensava. E aí, eu lembro da gente ter feito um servicinho mais ou menos lá, aí veio esses R$50. E aí eu comprei um pacote de arroz, comprei sal, porque eu tava comendo ovo cozido na lenha. Porque marcenaria tinha muito resíduo de lenha, então lenha. Porque só tinha ovo. As pessoas às vezes acham que eu tô exagerando, mas eu passei uns 4 meses comendo apenas ovos. Não tinha sal, não tinha óleo, era ovo cozido. E é isso, porque dava para cozinhar na lenha. E aí as pessoas às vezes acham que é exagero, mas não, é verdade. Então a proteína pelo menos eu tinha. Aí veio o arroz. Só que comer arroz e ovo sem sal. Às vezes tinha sal, às vezes não tinha alho, às vezes tinha alho. E assim foi. Foi um bom período. Então eu passei praticamente o ano 2018 só me fudendo, cara. Só me fudendo. E aí, tipo assim, outra coisa que me frustrou muito. Eu participava de uma igreja. E a coisa que sempre falava? Dízimo. Eu sei que eu sou um pouco orgulhoso. Nunca falei isso pra ninguém. Assim, na época. Só que assim, cara, será que o dízimo não pode ser usado de uma forma mais inteligente? Eu comecei a estudar a Bíblia depois de um certo nível nesse aspecto para entender algumas coisas. E eu descobri que o dízimo era usado para viúvas, para pessoas que não podiam trabalhar, não para o próprio templo. E é uma coisa que eu comecei a discordar. E aí eu falo assim, eu tô todo fodido aqui na merda e eu tenho que dar dízimo. Como é que eu vou dar dízimo de, sei lá, R$100? Esses R$100 para mim faz muita diferença. Se eu tirar 10% de R$100 é muita coisa. E foi acarretando outras coisas. E aí eu comecei a me afastar. Continuava lá participando do louvor, tocava bateria na época. Só que foi juntando outras coisas. Só que lá, trabalhando quieto, me fudendo quieto, quietinho lá, chorando todo dia, toda noite, fraco. E aí entrou um serviço, mais ou menos. Foi um pergolado. E eu lembro de ter que erguer viga com meu pai. Como que você ergue viga comendo ovo? E eu lembro de subir 2 vigas e quase desmaiar. Aí meu pai ficava assim, esse moleque não tá trabalhando. E aí eu acho que ele começou a perceber. E aí de vez em quando ele falava, vamos lá almoçar em casa.
Você tava se fudendo e você não falava pro seu pai também. Caraca. Nem minha irmã sabe, a Adriane. E a Adriane é muito mais próxima que qualquer outra pessoa da família. Uhum. Nem ela sabe disso. Assim, na época eu não sabia. Então, assim, e por que eu fazia isso? Porque eu quero passar isso aqui sozinho. Eu quero tentar, pelo menos. E assim, eu vou ficar esmolando pros outros? Não, eu tô trabalhando aqui. Eu acho que cedo ou tarde vai dar resultado. Talvez eu fosse muito teimoso, talvez eu tivesse morrido, sei lá, de desnutrição, qualquer coisa. Mas eu tinha tanta vontade de passar por aquilo e tanta raiva do que estava acontecendo que eu acho que eu não conseguia desistir. Aí eu comecei a parar de chorar, falar, eu tô já me considerando um coitado. Eu acho que a pior coisa que a pessoa pode ter é sentir pena de si mesmo. Uhum. Você pode estar passando a pior coisa possível. Você não pode ter pena de você. Primeiro, eu acabei com a minha reserva por quê? Porque foi uma escolha minha. Então eu tenho que arcar com a responsabilidade disso. Ah, mas a criança tá bem, tá melhor que você. Tudo bem. Foi uma escolha minha. Eu sou homem suficiente para honrar aquilo que eu faço e o que eu falo. Eu não vou ser que nem o cara lá, que tem um monte de coisa no escritório aqui. Eu prefiro não ter nenhum título aparente, mas ser o cara que eu sou. Sou verdadeiro, honro as minhas palavras. Se eu não vou conseguir, eu falo, nem vou tentar. Mas eu tinha que passar por isso. Aí fizemos esse serviço pergolado, quase morrendo. Aí eu consegui, depois de muitos meses, tem coisa que eu já nem lembro direito. Mas assim, aí deve ter entrado uns R$500. Para um cara que ganha 10, 20, entrar R$500, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei maluco. E aí o que aconteceu? Por ter passado quase um ano nessa restrição muito pesada, a hora que começou a melhorar a situação, porque a gente começou a realmente ganhar o mercado de novo. Meu pai sempre fez isso. Você mexeu com madeira, não sei o que. Ele voltou a trabalhar, então começou a entrar no novo serviço. Aí, melhorou. Agora dá para se organizar, dá para fazer compra disso, melhorar aquilo, porque agora eu já tenho um pouco mais de segurança. A gente está trabalhando todo dia. E aí eu despiroquei o cabeção. Aí eu comecei a pedir lanche muito, não sei o que, tal. Aí às vezes eu pergunto, Marlene, como que você chegou a 130 quilos? Porque eu tava com 130 quilos em 2020. Por quê? O cara passa um ano comendo ovo. Sem sal. Aí você fala assim, eu não vou pedir uma pizza. Eu vou pedir uma pizza. Aí fala assim, eu prefiro comer a pizza do que o arroz e o feijão lá. Não quero saber, eu vou comer pizza. Então, eu já tinha melhorado um pouquinho, então eu podia comer pizza lá. Então, praticamente 3 vezes, 4 vezes na semana, eu pedia lanche ou uma pizza. Aí não tem como. Seu corpo vai pro caralho, né? E assim, eu sempre fui meio grande e tal, mas assim, 130 quilos é foda demais, cara. Nossa, é uma merda. Eu não conseguia amarrar o tênis, cara. Entendeu? Aí, assim, fala, porra, passei por isso. Tem que mudar isso aqui também. Eu não posso ser um empreendedor em uma área e ser completamente falho em outra. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Comecei a ter dor no coração, não sei o quê. Aí um dia eu tive uma crise. Que eu dormi muito mal. E eu falei, cara, eu acho que eu vou infartar. Porque deu todos os sintomas. Uhum. Falta de ar, não sei o quê e tal. Aperto no peito. Aí eu acordei no outro dia ruim. E fiquei uns 3 dias assim de cama. Eu falei, chega, cara. Chega. Aí nesse meio período que eu fui mexendo nas coisas também, o Luizão foi me ajudando. Eu falei, eu comprei umas tintas lá, Luizão, vamos pintar a casa, não sei o quê. Aí eu lembro, e eu sempre fui assim, né? Eu começo uma coisa e sou obcecado por terminar aquilo lá. Quando eu não tenho muita vontade, eu nem começo direito. Eu tenho esse problema, fui melhorando com o tempo, mas assim, quando eu quero fazer uma coisa e eu tô com aquilo lá pra fazer, eu sou obcecado por fazer aquilo. Então eu vou pintar a casa. Chegou lá umas 2 da manhã, eu não aguentava mais ficar em pé. Meu calcanhar, meu joelho, tudo tava pedindo arrego já. Aí eu falei, cara, aquele foi estopim. Aí tem gente que fala, eu vi a foto e tava gordo. Eu não tava nem aí pra isso. Vi a foto, tava gordo, tá bom. É a vida. Mas quando você começa a perder mobilidade, quando você começa a ver que sua saúde não tá bem, eu falo, cara, eu não posso. Eu tinha 25 anos na época, né, Luiz? 25 anos, já vou morrer de infarto na minha casa, ninguém vai me achar, daqui 5 dias alguém fala, esse moleque sumiu, eu já sou antissocial, então acho que vai levar 5, 10 dias pra alguém falar, sumiu, nunca mais vi. Aí eu comecei a tentar mudar essa situação.
Então, 2020, que todo mundo falou que engordou, eu emagreci. E o Luiz acompanhou essa caminhada aí. Então, eu falei, eu vou treinar o que tiver que treinar, eu vou caminhar o que tiver que caminhar. Então, 1 ano e meio eu baixei 20 quilos. 1 ano e meio, não, 1 ano. Não é muito, não. 1 ano fazendo um monte de coisa. Eu falei, cara, isso aqui não tá dando certo. Aí eu falei pro Luizão, vamos pra academia? Pro CrossFit. Não, academia, puxar peso. Eu já fiz CrossFit. Virar pneu. Virar pneu. Não dá certo, cara. É muito complicado. CrossFit, você tem que ser magrinho, slim. Ser gordão, fazer CrossFit, você vai tomar na jabiraca. Então, aí eu falei pro Luiz, vamos pra academia. Ele queria melhorar um pouquinho a estética dele e eu queria emagrecer. Rapaz, eu acho que eu tinha, assim, 20 quilos, não, minto. Eu tinha perdido uns 10 só. 10 é pouco mesmo. Então eu saí de 130 e fui pra 120. Uhum. Mas, assim, 1 ano fazendo isso, 10 quilos, eu achava muito pouco. Só que eu já tinha melhorado, já conseguia fazer mais algumas coisas. Consegui amarrar o tênis. Amarrar o tênis. Ver o pinto no espelho, brincadeira. Mas, assim, Mas, assim, aí a gente começou a academia e a academia deu um resultado pra caralho. Porque aí nesse período eu baixei uns 40 quilos. Que aí eu caí pra 80 e pouco. E aí eu calculei que ia ter um rebote de uns 10 quilos, aí eu fiquei pra 90. Agora eu quero baixar mais ainda, tem umas outras ideias aí. Mas assim, o que eu quero falar com toda essa ladainha aqui? Cara, você pode passar os piores perrengues da sua vida. Você tem que ter uma mente blindada, cara. Não adianta. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Sempre diz meu pai isso aí. Você não tem que querer. Você tem que fazer isso aqui, então fecha a cara e faça. Meu pai sempre fala isso aqui. Vai fazer com cara feia, mas faça. Então, assim, nesse meio período também eu já tinha começado a idealizar a OK, que é a minha marca de itens, vamos dizer assim, criativos e personalizados. Uhum. Que aí agora vocês vão entender por que eu falei lá no início que eu sou um empreendedor da criatividade. Não mexo com madeira, eu sou criativo. Então, as áreas que eu mexo hoje, a marcenaria, que é o maior ganho que eu tenho hoje. Tenho a OK, que faz peças artesanais, né? E tenho um serviço que eu faço freelance, que é de logo, faço card para algumas pessoas, assim. Porque eu não divulgo isso, porque eu não tenho tempo. Se eu começar a entrar gente demais, eu não dou conta de fazer tudo. Mas assim, aí o Alisson brinca que o que eu não faço? Porque, literalmente, se eu gosto de alguma coisa, eu sou obcecado por fazer aquilo. 1 ano e meio atrás, a gente não sabia soldar. Fiz uma moto para ele. Eu falei, se não der certo, você vai morrer, só isso. Você vai cair da moto. Que é um outro... E eu tava com 120 quilos. Eu falei, se a moto não quebrou comigo, não vai quebrar, tá safe. Porque olha a lata dele, né? Bonitão. E eu lá, parrudo, gordo pra caramba. Falei, se a moto não quebrou, falei, então tá aprovada a solda. Não ficou bonito, porque eu nunca tinha soldado na vida. Não ficou bonito, mas ficou funcional. Então, beleza. Aí, madeira, a mesma coisa e tal. Tudo tem um segredo e tem um jeito. Mas, assim, eu vou abrindo mais espaços. Esse negócio da moto é um projeto de lifestyle que a gente tem. Né? Tanto o visual que a gente cria. Então, a gente começou a degustar cervejas artesanais, começou a procurar essas coisas. Tem as motos que a gente, de vez em quando, vai aparecer uma coisa ou outra. Esse projeto chama Crates, né? E é uma coisa que a gente está idealizando ainda aí. Mas essas ideias surgiu lá em 2019. Com outro amigo. Só que a gente meio que se desentendeu e a gente rompeu esse projeto. O Luizão está entrando agora. Mas assim, nasceu lá. Tipo, me fudendo lá, eu tive essa sacada. Falei, puta, cara. Porque esse meu amigo que começou comigo, o cara é de motoclube, ele tem uns 2 metros de altura, o cara tem um porte assim, jeito, falou, né? pô, eu falava, esse cara tem a cara do que eu quero criar, né? Só que aí acabou mudando um pouco o rumo. Assim, eu contei brevemente um período da minha história, não sei o que vocês podem tirar de lição disso também, né? Mas assim, a gente sempre está aprendendo e tentando melhorar as coisas, sabe? Falei muito
Vocês têm alguma coisa pra Não, é isso que a gente perguntar? gosta. A gente gosta que o cara fale, conte história. Isso é muito legal. Porque assim, isso aí é só um pouco. Eu não quero aprofundar tanto, porque assim, é minha marca. Vocês podem conhecer depois, tal. Tem a marcenaria que eu toco com meu pai também. Mas assim, eu acho que o papo é mais legal quando a gente compartilha as nossas experiências, né? Eu acho, pelo menos, não sei. E eu não quero fazer disso aqui né? Tipo, ai, olha aqui a minha marca e não sei o quê. Claro, eu tenho um presente pra vocês aqui, né? Opa. Só uma lembrancinha da minha marca aqui, ó. Um abridor de garrafa. Se vocês quiserem ficar, ou se vocês quiserem, sei lá, fazer um sorteio, eu ia fazer uma tábua, vou fazer uma tábua pra vocês. Até falei com o Alisson. Sorteio. Vou sortear, sim, lá na minha casa. Mas... Quem quiser levar cerveja, ó, vai lá. Mas assim, queria só aproveitar a oportunidade para mostrar, né? Isso daqui tudo fui eu que fiz, né? Isso aí é uma coisa que eu fiz também. Mas assim, eu queria mais trocar ideia, né? Falar sobre o que o empreendedorismo foi na minha vida nesse período aí. Mas assim, tá aí. Tudo isso é feito com muito carinho, com muito amor. É um acabamento que você não vai achar na cidade. Não porque é o melhor acabamento, mas é um acabamento que consegue juntar o rústico com o clean, porque é um abridor bem feito, bem desenhado, bem recortado, mas assim, tem o rústico, que é o que eu gosto. Todo mundo já... Né? Todo mundo percebe que eu sou do lado meio rústico. Eu gosto dessa linha. O cara é o Kratos, mano. Chegou com o machado aqui. Vou treinar pra ficar mais ou menos aquele tamanho. Se tudo der certo, quem sabe. Mas assim, quando você pensou em ir pra esse lado também, lógico, você já tem essa criatividade com você desde muitos anos. Sim. Mas ir por essa linha de pegar essa rusticidade, né, do material, da madeira, e desenvolver a sua criatividade em cima disso, ele veio de alguma inspiração daqui de dentro, de fora do país, de alguma coisa que você já curtia? Então, o que acontece? Quando eu e meu pai a gente começou a tocar marcenaria de novo, porque meu pai tinha marcenaria antes e tal, aí a gente começou a tocar de novo, em 2018. A gente começou que eu até contei que dava R$10 aí. Só que assim, meu pai, o que ele é? Ele é um carpinteiro de formação. Então ele mexia com obra, fazia viga, coisa bruta. Então você fala pro cara fazer acabamento, ele não vai fazer acabamento. Então você vai fazer um móvel, ele vai fazer um móvel com rusticidade. Só que é um rústico, não esse rústico. Sim. É um rústico que parece assim feito no improviso. Tipo, cheio de lasca. Exatamente. Ele não tem paciência de lixar, ele gosta de fazer. Entendi. Ok. Aí eu comecei a ver que isso era uma demanda que faltava. Porque cliente, ele fala assim, legal, esse armário custa R$200. Puta, mas não tá lixado. Mas não tá pintado. Aí eu falei, eu preciso fazer isso. Porque eu não sei o que meu pai sabe da carpintaria. Eu não sei fazer os encaixes que ele faz. Eu não sei montar, eu não sei o negócio da estrutura que ele sabe fazer. Porque meu pai ele vai falar assim, não, você vai ter que pôr uma travessa aqui, fazer isso, aquilo, porque senão o móvel não se sustenta. Então eu comecei a linkar. O cara vai pagar mais se o móvel for melhor acabado. Se ele tiver o acabamento. Então eu comecei a pensar, eu preciso aprender a pintar. Eu preciso aprender quais são as técnicas de lixar, de fazer isso, de fazer aquilo. Aí eu comecei a pesquisar. E aí, nesse mesmo período, começou o negócio da resina. Que é o que o povo fala, faz o rio dentro das mesas. Aí eu fiquei maluco. Falei, cara, isso aqui é muito louco, velho. É muito massa. Isso aí era 2018. Lá nos Estados Unidos já é comum, mas aqui tinha um ou outro que fazia. Eu falei, cara, eu preciso... Aí eu comecei a descobrir isso. Comecei a descobrir outras coisas. Abridor de parede, não sei. Eu falei, olha, isso aí também dá um nicho legal. Porque uma mesa dessa é muito cara. Você não vai achar público agora. Você é um Zé Ninguém. Eu pensei comigo, eu sou um Zé Ninguém. O cara vai falar assim, eu posso fazer essa mesa, vai custar 20 mil. O cara fala assim, cara, você anda de short e chinelo aí. Eu vou entregar 20 mil reais pra você? Não vou. Então eu comecei a pensar, eu preciso unir. Então eu comecei a pegar
resto de madeira, não sei o quê. E aí eu achei umas madeiras lá, que meu pai guardava lá, de cadeira, coisa de fazer encosto de cadeira, aquelas cadeiras mais rústicas. E eu falei, vou fazer tábua emendada. Por quê? Se meu pai faz uma cadeira, ele vai vender a X preço. Se eu vendo uma tábua, essa tábua é 5 vezes mais do que essa cadeira. Aí eu comecei a linkar. Aham. E aí eu comecei a pesquisar como é que faz emenda, que cola que usa, que não sei o quê, como é que faz acabamento. Aí, o erro que muita gente faz, passa verniz na tábua. Eu falo assim, por que a pessoa passa verniz na tábua? Você vai comer ali. Então você corta aqui e já sai. Aí eu comecei a pegar esses detalhes. Aí eu fui fazendo. Abridor, mesma coisa. Como é que eu vou fazer a marcação, o recorte, que parafuso que eu tenho que usar, não sei o quê. E aí vai. Aí minha irmã, ela já mexe com personalizado, ela comprou uma máquina laser. Aí que eu fiz a marcação a laser. Eu falei, Dri, eu vou ser o primeiro cobaia. Levei lá um toco e falei, grava a minha marca. Porque ali eu já tinha feito a minha marca. Depois eu explico por que a minha marca tem aquela insígnia. Aí ela gravou no toco, eu falei, cara, ficou muito foda isso. Falei assim, imagina um produto rústico, mas com uma finesse. Não é um rústico largado, é um rústico que nem isso aí. Ele tem as porosidades ainda da madeira, tem algumas marcas de lixa, não sei o quê. Mas você passa a mão, fala, esse acabamento foi bem feito. Na visual, fala assim, é meio rústico. Mas o toque... E aí eu comecei a estudar essas coisas. O cara lixa lá, com que lixa que ele usa? Quanto que ele lixa? Rústico gourmet. Mas não é o nicho de hoje? Você fala de madeira, madeira mesmo, de madeira de lei, você só fala de rústico gourmet. Porque o cara começa a perceber que não tem mais madeira grossa, ele vira as madeiras e põe resina. E vende uma mesa muito mais cara do que se ele só tivesse feito de madeira. Então o cara começa a aproveitar, e é isso que eu falo. Foi uma visão unida com a criatividade, mas também sendo empreendedor já. Porque as pessoas às vezes querem vender uma coisa que tá todo mundo vendendo. E não é bem assim. Às vezes você tem que aproveitar um nicho, mas ir por um caminho. Eu escolhi a tábua emendada, porque eu tinha as madeiras e tudo mais. E aí o que acontece? Meu pai, já um senhor, ele falou assim, Arlindo, isso aí não vai vender. Vai vender uma ou duas, porque você acha que todo mundo vai comprar tábua? Eu falei, pai, tem gente vendendo isso aí para fora do país que ele mora. Então a pessoa tem mercado para isso. Tanto é que hoje despontou, tem um monte de marca de tábua. Hoje já não é mais o meu forte, já não é uma coisa que eu faço tanto. Faço tábua, é uma coisa que eu gosto de fazer também, mas assim, pontualmente eu faço. O que eu tendi? Para essas coisas menores, que tem um valor agregado também. Então é uma coisa que eu consigo movimentar na minha marca. Eu sou um pouco relapso no meu Instagram, eu sei, da minha marca, porque eu já estou saturado de mexer com o Instagram. Fiz isso um bom período da minha vida, mas eu tenho como alimentar a minha rede social todo dia, porque são essas coisas, são esses pequenos detalhes. Então, assim, foi uma união. Eu já estava lá, mexendo na marcenaria. Vi que para o meu pai, aquela demanda, ele não ia atender, porque ele só ia fazer o móvel. No máximo, ele ia lixar. E por mal, assim. E lixa, você tem que ter toda uma técnica. A madeira, ela tem um veio. Isso aqui é um veio da madeira. Se você lixa assim, você risca a madeira. E esse risco não sai mais. Você pode alisar o que for, mas ele fica marcado. A não ser que você destope, assim, uma grande parte. Então o cara vai ver aquilo acabamento, ele vai falar assim, isso está mal feito. Então você tem que lixar a favor. Arlindo, você está entregando segredo. Mas vai lá ter saco para lixar. Eu duvido vocês fazerem isso. Entendeu? Você tem que ter o saco de fazer, a técnica embutida e a visão do que você está fazendo. Então eu comecei a unir essas coisas. Então, o cara vai falar assim, você entregou o segredo, vou fazer tábua também. Então vai lá, lixa lá com 25 lixas diferentes. Tudo à mão. Porque o meu trabalho é tudo à mão. A AOK é tudo à mão. Mas você usou essa ou aquela máquina. Mas eu não estou usando minha mão na máquina? Você usou o laser aqui, né? Mas as primeiras tábuas eu entalhava. Putz. Eu entalhava à mão. A minha marca, que é esse AOK, era entalhado à mão. Cara. E aí eu lembro de ter recebido uma encomenda que mas assim, já te cortando, desculpa, né?
Mas se você fizer esse entalhado aí, cara, fica com um valor agregado muito bonito. Porque é bonito, né, cara? É diferente, não sei. Aí que é o problema. Se eu for fazer uma tábua... Se for fazer... beleza. Joia. Fazer em grande... Aí, o que acontece? Mas em grande escala aí viu? Não, aí não tem como. Aí é impossível. Teria que ser só, tipo, produtos premium mesmo, né? Que é selecionado. Exato. Exato. É uma coisa que eu faço. Mas, assim, é muito pontual. Tá certo. Né? Então, assim, eu tenho que jogar com o meu tempo também. Com porque eu não posso... uma tábua custa R$100, por exemplo. Dando um exemplo. Eu vou gastar 2 dias fazendo uma tábua de R$100? Não. Eu não posso desprender tanto tempo. Então, eu vou ter que usar a máquina. Para adiantar diminuir meu tempo de estar lá. Então, eu começo a fazer esse jogo. Agora, a tábua que eu seleciono para o cliente X... Rapaz, eu vou ficar 3 dias lixando aquela coisa lá. Vou gastar todos os dedos. Mas o cara vai receber uma tábua que ele vai se ver na tábua. De tão lisa que vai estar. Que é um diferencial que pouca gente vai ter. Porque pouca gente tem saco. O cara quer máquina. Pronto, fiz. Mas o rústico, só feito à mão. Essa é a técnica do Sr. Miyagi, cara. Fala a verdade, fala a verdade. Aprendi, né? Bons tempos, anos 90. Cara. E o nome aí, essa sua marca? Explica pra gente aí como que é. Tá. Meu nome é Arlindo. E tem o Okuyama, que é o sobrenome. Eu tenho um segundo nome, mas não cabe aqui porque depois o povo fica me zoando. É Messias, não é nada demais. Achei que o cara ia falar Arlindo Pinto. Arlindo Pinto. Não. É que todo mundo me associa com o Bolsonaro, aí fica ruim. Não que eu tenha alguma coisa contra ou a favor, mas é que eu não gosto de me misturar com política. Eu tenho minhas visões de mundo, enfim. Mas assim, aí tem o Arlindo e o Okuyama. Minha assinatura é uma junção das duas. Então eu faço um A, e esse triângulo que eu faço, que é o que o triângulo tem ali, ele representa o O. E aí eu faço o K de Okuyama. Aí, quando eu pensei, vou fazer uma marca de tábua, não sei o que, eu fiquei, o que eu vou pôr? Só que eu falei assim, vou pôr minha assinatura. Então eu fiz assim no core, assim, de qualquer jeito. O A, o O e o K. Eu falei, mas tá muito feio. Então, eu tenho que exercer a minha área, que é gráfica. Fui lá, fiz esse desenho bem acabadinho. Selecionei umas fontes mais ou menos do que eu queria e adaptei elas e tal. E aí fiz essa sigla, né? Aí muita gente acha que é AK. Não é AK, não é uma metralhadora lá israelense, não. Israelense não, russa, né? Mas os israelenses usam muito. É AOK, dessa junção das siglas. Arlindo Okuyama. Por quê? Porque é a minha assinatura. Então, assim, tudo que tem a minha assinatura... É aquilo que eu falo assim, eu assino embaixo porque fui eu que fiz, eu garanto a qualidade. Tem tábuas que às vezes o cliente chega lá, o cliente fala assim, eu tenho esse toco aqui, faz a tábua. Eu não ponho minha marca. Eu falo, eu faço, te cobro tanto, não ponho minha marca. Porque eu sei que aquilo lá ficou horrível. Eu não vou vincular minha marca. Então assim, estou crescendo, sou pequeno ainda nessa questão, mas talvez... um dia isso se torne maior. E aí, imagina, eu tenho uma tábua aqui do Arlindo, aquela coisa feia, horrorosa, falando, não. Porque assim, o que eu penso? Eu empreendo com a criatividade. Mas ao mesmo tempo, eu quero deixar um legado. Então, a pessoa vai falar assim pra mim, Arlindo, você é muito pequeno, como é que você tá dando um podcast de empreendedorismo? Você mal tem CNPJ ainda. Eu tô correndo atrás pra fazer isso, pro meu pai e tal. Porque a gente é meio prestador de serviço ainda. Mas tem tudo a ver com empreendedorismo. Tanto é que a gente vive só disso hoje em dia. Aí fala assim, cadê seu carro de marca? Se você tem sucesso, Arlindo. Eu fiz meu carro. Pode ser também, né? Eu soldei o meu carro. Pode ser também. Mas assim, a pessoa vem e fala assim, mas já me questionaram. Fala assim, mas você fala tanto de sucesso, Arlindo, mas cadê teu carro de marca? Fala assim, você não entendeu o que é sucesso. Pelo menos na minha visão. Fala assim, se você tá pondo as coisas na frente do que você é, então um carro é um carro. Pode ter o valor agregado que for. Você perdeu aquilo lá, você deixou de ser você?
Se sim, então você tem que rever o que você está fazendo da sua vida. É que o sucesso é muito subjetivo. Sucesso é particular. Ele é muito subjetivo e normalmente quando a gente está nas redes sociais, eles tendem a linkar o sucesso com algo material, um carro, uma casa, e isso acaba fornecendo para a mente das pessoas que esse é o grau de sucesso. Exato. E na verdade não é bem isso, né? Mas é muito importante você falar, inclusive linkar também para uma coisa que a gente costuma conversar, que a gente costuma falar com os nossos convidados, inclusive com as pessoas que nos seguem e que nesse momento estão nos assistindo. A gente não chama aqui, por exemplo, só pessoas que têm 10, 15, 20 mil seguidores, porque isso não é sinônimo de sucesso. Isso é sinônimo do quê? De uma pessoa que conseguiu ter uma representatividade dentro do digital. Sim. Isso não significa que ela tenha sucesso também no físico, aqui no mundo real. Tá? Então, é muito importante você perceber que a gente chama pessoas aqui de 100, 200, 300 seguidores, 10, 15, 20, 30k, mas a gente não olha para isso. A gente olha para o que a pessoa faz e o que a gente acredita que tenha um impacto social lá fora para as pessoas, do empreendedorismo, porque tudo que o Arlindo falou aqui hoje, vocês podem pegar vários insights daqui e falar, cara, o cara chegou, falando um português bem real, o cara chegou na merda e conseguiu ter forças através do empreendedorismo, sem desistir, chegar onde ele está chegando hoje e com certeza, muito provavelmente vai crescer, porque você tem essa mentalidade. Então, é esse tipo de insight que vocês têm que tirar e levar para o negócio de vocês, seja lá qual for, né? E quem discordar aqui... Mas assim, outra coisa que eu gosto de frisar é o seguinte, hoje eu tô com a marcenaria, hoje eu tô com a minha marca, eu faço minhas artes gráficas, faço umas logos para alguns clientes. Só que eu tive perrengue, eu tentei abrir um sushi com a minha mãe. Isso pouca gente sabe, talvez o Alisson lembre. Eu e minha mãe, a gente vendia bandejinha. Cara, pensa no sushi bom, hein? Aí todo mundo dela assim, japonesa. vou comprar. E aí eu era um moleque, acho que tinha 20 e poucos anos, falava assim, todo mundo vai comprar, vai ser foda, vai ser top. Aí o cara fala assim, vou comprar. Não, mas hoje não. Mas vou comprar. E por que eu fiz o negócio de sushi? Minha mãe, né, descendente japonês, por isso o Okuyama, meu pai português, uma mistura doida aí. Aí eu falei assim, cara, negócio de sushi vai dar dinheiro. Abri um restaurante aqui em Ponta Porã. E vive lotado. Porque é novidade. Eu tenho que aproveitar a maré. Tanto é que quando a gente começou a fazer, acho que tinha 2, 3 restaurantes só. E já eram restaurantes assim de tempo. Que era uma coisa que eles já faziam. Só que aí acabou não dando certo e tal. E aí não deu outra. Abriu uma porrada de restaurante japonês. E aí eu falei, isso aí é momentâneo. Vão ficar os melhores. Falava para um amigo meu que foi morar pro Rio de Janeiro. E dito e feito. Dito e feito. Quando eu trabalhava com a Átila, começou a estourar um negócio de hamburgueria. Eu fiquei doido para abrir uma franquia. Eu liguei para um monte de cara. Eu falei, vou abrir franquia. Aí o Átila falou para mim assim, Arlindo, segmento de alimentação é bom. Mas toma cuidado com esse negócio de você pegar maré. E dito e feito. Uma porrada de gente abriu hamburgueria. Uma porrada de gente fechou hamburgueria. Porque não basta você estar no nicho. Você tem que se estruturar. Franquia é bom porque você já pega um negócio formatado. Sim. Só que você tem que estar lá. O cara às vezes contrata franquia achando que vai ser tipo, não, vou contratar gente ali, vou ficar o dia inteiro em casa. Cara, se você não pegar e fazer, vai pra frente. A franquia, ela sai mais fácil porque já está formatada, mas você é um funcionário de outra pessoa. Dos clientes. Você tem que estar lá de corpo presente. Então, é muito louco essas coisas, sabe? E eu já... lembrando agora do Exército, linha empreendedor. Eu, com 18 anos, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer no Exército. Para vocês verem como que a coisa é forte, quando a pessoa meio que tem um chamado para ir, sei lá como é que pode dizer. Entrei no Exército, ingressei no Exército. E sempre fui uma pessoa precavida. Então, eu comecei a comprar balinha, não sei o quê, porque eu ia tirar a hora lá. Você vai ficar lá 2 horas na hora, começar bafão, não sei o quê, de madrugada lá. Falei, vou comprar umas balinhas de menta, porque assim eu fico sempre com um hálito pelo menos camuflado ali, não fica com um bafão. E levo um salgadinho ou coisa assim lá
para quando eu sair da hora poder comer, porque lá o último, para quem tá de serviço, a última alimentação é o pernoite, que é um lanchinho lá, vamos dizer assim. Depois disso é só no outro dia que você vai tomar o café da manhã. Então, você tá lá na merda, 2 horas lá, tirando serviço, tá, nossa, sem saco. Fala, pô, quando eu voltar, pelo menos eu tenho alguma coisinha pra comer. E aí eu comecei a montar um setor no meu armário lá do exército, com todas essas guloseimas. E aí um dia o maluco tava lá, pondo na mente, não sei o que, ele olhou. Olha, isso aí é salgadinho? Eu falei, é. Pô, você não me vende? Ele falou, vendo. Vendo. Na época, vocês vão lembrar, 2012, sei lá, 2013, não lembro quando que eu servia mais, o dólar era, tipo, ridículo comparado a hoje. E o Guarani, vixi. Então você atravessava ali a linha, e você comprava coisa que no Brasil custava R$1, por exemplo, você comprava 50 centavos, 70 centavos. Então o salgadinho lá, eu acho que na época eu pagava R$1, ou menos de R$1, vendia 2. Então eu comecei a tirar mais dinheiro lá do que o meu próprio soldo de ser soldado, que era 600 e alguma coisa na época. Só que, claro... Comércio de salgadinho. Descobriu, ele foi preso. Quase isso. Sério, cara? Não, eu tô zoando, né? Tô exagerando. Mas assim, aí esse meu amigo que eu abria a Crates com ele, chama Araújo, né? É o Alex Araújo. Ele vai lembrar dessa história se ele ver esse episódio aqui. Aí ele plotou essa ideia e falou, pô, vamos vender ali no Furriel, que é um lugar onde faz uma das partes administrativas de cada esquadrão. Uhum. E na época podia um EV ficar lá, né? Que é um recém-ingressado. Aí eu falei, vamos vender lá então. E a gente começou a comprar balinha e não sei o que, e começou a estocar lá. E começamos a vender e tal. Só que aí um dia alguém dedou, eu acho. Uhum. Aí o sargento chamou ele e falou assim, Alex, Araújo, não pode mais fazer isso. A gente tá segurando um negócio aí, porque você trabalha aqui no setor mesmo que o meu, então para. Aí a gente parou. Mas assim, por um bom período foi uma alegria lá, uma festa, porque eu vendia lá salgadinho, vendia bala, parecia o picolezeiro lá, os caras ficavam doidos lá. Só que, claro, tudo perto dos panos. Ia lá com a minha malinha lá, com roupa e não sei o que, mocava umas mercadorias lá. Graças a Deus não era droga, era só guloseima, né? Mas enfim. E aí, aproveitei essa maré, né? Então assim, sempre que eu paro e penso, eu sempre tava fazendo esse tipo de coisa. Na minha infância, meu pai dava algum dinheiro, porque a gente não tinha mesada, a gente tinha dinheiro pontual. Meu pai fez alguma coisa, recebeu alguma coisa, vendeu um carro, ele dava um dinheirinho pra gente. No começo, eu gastava todo o meu dinheiro. Só que eu via minhas irmãs poupavam. Elas poupavam o ano todo para no final do ano comprar um monte de chocolate, não sei o quê. Uhum. E aí eu comecei a observar isso. Falei assim, é melhor você ter controle agora? Não tem aquela frase, não troque o que você mais quer pelo que você quer agora? Uma coisa assim? Algo assim. Basicamente é isso. Então, sempre que eu me vejo, desde a infância, eu me vejo sendo essa pessoa que pensa ali, tá, um comerciante, ali empreendedor e tal. E eu não conheci meu avô, que é o meu avô é o cara que trouxe a marcenaria praticamente para Ponta Porã. Porque tinha serraria de uns parentes nossos e Ponta Porã que era só campão, madeira pra caramba. E ele veio de Portugal e junto com a serraria ele começou a fazer algumas coisas de madeira. Ele veio da Ilha da Madeira? Não. Não. Veio procurar o pau-brasil. Um lugar que chama Pés na Covas. Olha o nome. Eu tô falando sério. Caraca. Existe. Só procurar no Portugal, lá meu pai veio de lá. Veio com 3 anos de idade de navio. Olha. Aí veio atrás do pau-brasil. Então assim, e sempre que meu pai conta as histórias do meu avô era muito empreendedor. Porque ele tinha visão das coisas. Só que, claro, não vou abranger muito porque é uma história longa. Mas enfim. Aí meu pai, eu acho que meu avô morreu cedo. Meu pai tinha uns 11 anos, 12 anos. Então meu pai cresceu sem um mentor, talvez. Uhum. Se eu tivesse meu avô e meu pai tivesse sido mentorado pelo meu avô, provavelmente a gente estaria muito melhor, assim, e teria muito mais insight do que a gente já tem hoje. Mas assim, eu vejo que talvez eu tenha pegado um pouco desse lado do meu avô também, sabe? Muito provavelmente genético, né? Eu não sei se pode falar que é genético, mas talvez sim. Ou talvez
ter a criatividade de saber aproveitar o momento também, porque empreendedorismo é muito mais aproveitar as oportunidades do que você ter uma ideia genial, uma sacada que ninguém mais teve. Porque, vamos ser bem sinceros, é difícil criar coisas do zero. Tipo, alguma coisa que não existe. Então. Mas você pode ter insight. Ah, a pessoa está fazendo isso. Vou fazer melhor, vou fazer de outra forma. Podcast é um exemplo. O Thiago Nigro, ele deu um exemplo que ele explica 3 tipos de pessoas ou personalidades, algo nesse sentido. Não sei se vocês viram. E aí ele explica essas pessoas e uma delas é esse cara que cria algo novo. Uhum. O primeiro cara que criou podcast, por exemplo. Sim. O primeiro cara que criou não é o cara que mais está ganhando dinheiro com aquilo. Exato. É o cara que pegou aquele formato aprimorou. e inovou Exato. dentro do formato. Esse cara é o que mais ganha dinheiro. Mas por que o podcast é uma coisa legal? Porque você consegue agregar patrocínios, não sei o quê, e as pessoas vão ter interesse de expor o que elas fazem. Aham. Só que, como você falou, quem cria no início, às vezes ela nem estava pensando nisso, só queria trocar uma ideia aí, ou entrevistar alguém e tal, e aí foi migrando pro podcast. Porque vocês lembram, podcast existe há muito tempo no Brasil. Sim. Sim, Mas assim, formato em áudio mesmo. áudio, que é o, né? digamos, realmente o É, real É o podcast. formato podcast de hoje. O que a gente Pânico faz já hoje em fazia dia é muito um, tempo, tipo um né? videocast. Aqui é um bem videocast, dizer. É um praticamente. videocast, bem dizer. Aí Mas o podcast já existe no Brasil há muitos Você vê anos. o Pânico. O Pânico já tinha já o Exato, formato na sim. internet. É, o Jovem Nerd. Jovem Nerd Nerd há muitos anos faz antes. podcast. É. Então, assim, não é uma coisa nova. Só que alguém falou, por que a gente não filma? E pronto. Não, e agora tá profissionalizando mais ainda. Exato. O Alisson me mandou um vídeo, cara, do CEO do Flow. O Flow tem um CEO. CEO. Que o cara já tá manjando coisas assim pro mercado para daqui a alguns anos, como eles vão fazer ao ponto do Flow eles não precisarem mais dos 2 caras ali, entendeu? Olha que Exatamente. cara, tipo, você criar um negócio para você não precisar mais trabalhar. Mas isso e que é criar uma legal. rede. Mas isso que é legal. Sempre que eu penso em algum negócio, eu penso na possibilidade de me ausentar de lá. Aham. Que a engrenagem continue funcionando. Mas principalmente de idealizar algo que as pessoas consigam ter mecanismos lá dentro que trabalhem por si só também. Não só a engrenagem, mas assim, terceirizar, delegar. O que vocês fazem hoje, vocês dão conta porque vocês estão começando e vocês têm que dar conta, porque vocês acreditam na ideia de vocês. Aham. Só que há de chegar um ponto que vai ter que ter alguém responsável por som, alguém responsável por vídeo, alguém responsável por chamar as pessoas, entrar em contato com as pessoas. Isso é profissionalizar. Só que imagina daqui, sei lá, 2 anos vocês têm que dar conta de fazer tudo isso aí. Não dá. Não dá. Você tem que pensar nisso. E imagina, você tem que ter alguém responsável por isso. E você acha que os caras têm cabeça para aquilo? É um maconheiro lá e o outro lá é um gamer doidão lá. Então, assim, eles manjam de fazer vídeo e coisa, mas... O Igor, assim, é que os dois não aparentam. O Igor, ele tem uma cabeça legal. O Não. Monark parece que nem tem, Não, né? não. O que eu quero dizer não é denigrir, é dizer assim, o que eles aparentam ser. É, porque eles aparentam ser. Porque Um você, às personagem, vezes, né? você vê, às vezes, quando eles estão falando de internet, coisa do tipo, os caras são muito cara inteligentes. manja, Porque eles O personagem é o retardado. vivem... né? Exato. Que é o entretenimento que eles vendem, vivem né? disso há muitos anos. Então eles têm bagagem. Ele não é um cara aleatório lá, Exatamente. né? Entendeu? Mas assim... Mas até pro âmbito de negócio, imagina um monarca chegar numa reunião de trabalho, Exato. aí o cara vai falar assim, eu não vou investir no Flow. Olha esse cara aqui, tipo, de short, de chinelo, não sei o quê. Cheirando Pô, maconha. é. Então tem que ter um CEO mesmo, tem que ter alguém responsável, porque o cara vai chegar lá engravatado, não sei o quê. Porque a imagem, realmente... 2 coisas que as pessoas não entendem. Os grandes negócios, as grandes corporações são machistas, infelizmente, e são pessoas que têm acepção de pessoas. Então, você chegar numa reunião mal vestido, com um terno barato, coisa do tipo, acabou. Dificilmente você vai fechar, a não ser que você tenha uma lábia. O único cara que eu vi que consegue fechar negócio desse jeito é o Whindersson. Porque ele, tipo, extrapolou, sabe, É. a linha do que... Mas assim, você percebe Cara, também que a internet mudou o jogo também. Mudou. Né? Exatamente, cara. Exatamente. Porque nunca na vida que um cara lá do Piauí, daquele jeito, lá daquele jeitão, ia conseguir fazer o que faz. A Agora ele internet. pode comprar o Piauí. E assim, você pode pegar qualquer outra pessoa. É ele, velho. Exato. Eu não sei o que aconteceu, mas ele, tipo, quebrou todas as linhas, todas as barreiras do que a gente acha
não digo normal, mas o que era convencional Exato. no mundo, sabe? E ele conseguiu quebrar. Se for um outro cara daquele jeito, de short, de chinelo, tal, chegar numa reunião pra fazer um negócio, Cara- não vai fazer. Exato. É ele, cara, é muito doido. Mas isso que eu falo, uma coisa que e eu me inspirei bastante em algumas coisas que o Whindersson já falou, porque assim, o cara acreditou na ideia dele. Só que as pessoas falam assim, mas eu sou um cara falando numa câmera, fazendo dancinhas do vídeo. Não é isso. Não é isso. Porque eu já vi ele falando que ele passou fome, não sei quantos meses, aí o pai ligava pra ele, não, já comi, tá tranquilo. As pessoas acham que é só ligar a câmera e fazer um vídeo. Não é. Eu acho que ele foi hackeado 3 vezes lá, não sei o Ele quê. perdeu a primeira conta do YouTube dele que estourou, ele perdeu, porque Exato. hackearam. E, assim, o cara entendia o que ele estava fazendo. Por mais boçal que pudesse parecer, ele tinha um plano. Aham. Pelo menos parece que tinha. Claro, ele vou tornar o quem eu sou vendável. E foi o que ele fez. Ele é bem inteligente. Não, As tanto é pessoas que acham hoje, não, mas... eu comentei em um podcast, ele tava num outro podcast conversando, ele falou assim, tudo que eu faço hoje, eu imagino como eu posso vender isso que eu faço daqui a algum tempo. É igual o boxe, ele falou. Eu não entrei no boxe pra ficar lutando e fazer um treino, não. Eu quis entrar, eu quero ficar bom nisso para que daqui a um tempo, seja como for, eu não sabia isso no começo, mas como for eu consiga vender essa minha ideia de alguma forma. Sim. E agora vai lutar com o Popó, tipo, Exato. a milhões, entendeu? Até a música, por exemplo, que ele criou uma persona ali pra fazer o Lil Indy. Uhum. Pô, ele começou a fazer a persona, tirar ideias da cabeça dele, mas ao invés dele cantar como o Whindersson, ele vou cantar com o Lil Indy e vou fazer isso aqui se tornar vendável. Vou ser muito bom, pegar as melhores referências, pegar os melhores caras, compositores, os melhores DJs e soltar isso. Pô, é mais um, É o que mais o um Gab- braço que ele tá ganhando dinheiro. É Entendeu? o que o Gabigol fez também, né? Quando ele fez aquela música dele. Ao invés de ele colocar Gabigol como a marca dele, né? Ele colocou o Lil Gabi. Também. Então, assim, ele criou ali um personagem que é o porra louca da noite. Aham. Aí quando ele se transforma no Gabigol, ele é o cara que só joga futebol. E Mas consegue o quê? Fazer o quê? Abrir mais um leque, mais um braço de monetização. entendeu? Exato. É muito foda. Uma coisa que eu observo de tudo isso aí também é o seguinte. Por que a gente às vezes é menor? Porque eu tenho alguns princípios que eu não quebro. Né? Mas assim, eu vejo que esses caras, eles aproveitam de muitas estratégias e às vezes falam assim, mas essa música é horrível. Às vezes ele também acha. Ou isso aqui que eu tô fazendo não é tão legal. Ele também acha. Mas ele tá querendo aproveitar o momento. o hype, alguma coisa, né? Porque assim, você tem que pensar, o cara tá despontando, só que ele aproveita um hype e ele mantém mais ainda em alta ali ele. O cara que vive de imagem, por assim dizer, o cara tem que pensar muito nisso. Então, eu vejo que a internet é um novo mundo. E assim, com ela mudou o certeza. jogo totalmente. Porque um Zé ninguém pode chegar em qualquer lugar. Não tem mais limite. Claro, não é fácil como atravessar a rua. Mas assim, é possível. E é mais possível do que antes. Porque para você ser referente de alguma coisa antes era bem mais complicado. mais Você tinha que fazer alguma complicado. coisa muito louvável. Claro, banalizou um pouco. Tem gente aí que não faz nada demais e tem milhões de seguidores, não sei o quê. Mas assim, Um exemplo disso, pack de que eu acho, é assim, não tô criticando. vendendo pack, fotinha do bumbum, Tipo aguinha da piscina. Tem uma coisa que eu vejo que cai bem nesse sentido que você falou, que eu acho que é influencer. Sabe? Eu Sim. não tô criticando. Sim. Acho que pra fazer o que eles fazem, eles têm que saber fazer o que Exato. eles fazem pra poder influenciar e trazer um público gigantesco. É porque, assim, tipo, cortando um pouco, mas porque, assim, ai, acordei, tirei uma foto. Isso não é ser influencer. A pessoa tem uma estratégia, ela monta uma historinha que a pessoa fica, opa, vou assistir aqui. Não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Tudo é um... Mas aí que tá, tem influencers que tiram fotinha só. Exato. Que não contam. Um cara que é um influencer, que faz isso, que conta a história, que tem um contexto, que tem um grupo por trás, por exemplo, é o Carlinhos Maia. Ele soube fazer isso, ele soube influenciar. Ele fazia lá, tipo, 100 stories por dia, mas os stories dele você queria continuar assistindo porque ele contava uma história, tinha o grupo lá dele por trás, então isso é envolvente.
Agora tem influenciadores que quer tirar fotinha e não sei o que, e vai num lugar e tira foto. Às vezes é difícil pra gente entender como, porra, essa pessoa só tá fazendo isso e tá ganhando uma grana pra caramba. Só que aí entra naquilo que você falou, é um novo mundo, é uma nova era também, né? Então, tudo que é inovação ali ganha um dinheiro bom no começo. Mas você quer ver um exemplo? Se eu explicar pro meu pai, por exemplo, vamos supor que a gente começa um projeto de marketing multinível. Sei lá, vou vender um produto aqui, um infoproduto, sei lá, um curso de emagrecer. Aí você aproveita, tal, faz um monte de planejamento e tal, aí de repente você faz 100 mil num mês. Como é que você vai explicar pro meu pai, um senhor que veio... Ele conta que ele chegou aqui, todo mundo andava de charrete, puxado a coisa. Como é que você vai explicar para um cara que, eu vendi um curso aí na internet e talvez ele entenda, mas ele vai ficar assim... Como que é possível? Aí imagina meu vô. Eu tenho pra mim que meu filho está vendendo droga. Mas é muito isso. Porque do nada o cara tá fudido, tudo quebra, de repente 100 mil. Os caras do YouTube foram assim, cara. Tipo assim, todos. Mas não é. Aí você vê que a internet mudou o jogo, porque... Por que eu tô falando que mudou o jogo? Porque as minhas coisas aqui, eu vendo unitário, para pessoas pontuais. Agora imagine isso aqui tomar uma escala regional, tomar uma escala Brasil, depois tomar uma escala mundo. Acabou. Aí o cara lá do Canadá vai falar, quero uma tábua sua aí. Muda o jogo. A internet tornou palpável a questão da escalabilidade, que a gente tinha dificuldade, né, cara? Claro, você tem que ter uma logística, um planejamento. Agora, um curso online é muito mais fácil. Só vai, propaga, se souber propagar. Aí tem cara lá que, de repente, tá ganhando lá 5 mil, 3 mil, de repente 1 milhão. Pô. Claro, o cara tem que ser esperto também, ele tem que aproveitar, porque assim, a curva geralmente sobe muito pra cair depois. Então ele tem, ganha 1 milhão, vou gastar. Não. Tem que ter cabeça, né? Claro, tudo é questão de saber lidar, mas assim, mudou o jogo. O cara pode estar no fundo da casa dele e de repente fazer 100 mil reais. É o que eu vejo nessa questão de você falar que vai pra cima e vem com tudo pra baixo. Eu fico pensando no Érico Rocha, cara. Exato. Porque o que ele fez, ele trouxe uma ideia inovadora, né, de fora. E o que ele tinha que fazer? O povo não sabia o que era o lançamento lá no início. Então ele tinha que educar o público dele para aí sim conseguir vender o produto. E ele fez muito isso por vários anos, conseguiu os milhões lá dele. E agora? A proposta dele agora está sendo cada vez mais diferente, para tentar generalizar cada vez mais, mas para vender o mesmo produto. Então vai ficando cada vez mais difícil, vai afunilando, né, cara? Só que você vê que uma coisa importante, você pode ensinar as pessoas, mas não quer dizer que elas vão ter sucesso. Tanto é que você vê lá, pontualmente, ele chama 5, 6 pessoas. Porque você treina 1 milhão de pessoas, não vai ser 1 milhão de pessoas que vai usar. Aí a pessoa fala, não deu certo. Peraí. Não é que não deu certo. As pessoas precisam seguir aquilo como meta de vida. É aquilo que eu falei, você tem que ter gana. Porque assim, se você vai fazer a coisa usual, comum, então... segue sua vida normalmente. Agora, para você ter uma escala doida dessa, tem que ser meio louco. E assim, você vê que ele continua vendendo o mesmo produto. O que quer dizer que um monte de gente continua patinando na mesma coisa. Mesmo já tendo comprado o curso dele, muitas vezes. Aí que a pessoa fica, mas qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Não é o segredo. Eu já te treinei. O exército tem uma frase muito legal. Tudo que é ensinado sempre será cobrado. Isso me lembra também lá o caso lá da gráfica e depois o Átila. O dono da gráfica, ele não treinava a gente, mas ele cobrava o que a gente tinha que fazer. O que gera fala assim, eu sou um bosta, porque... a conta não fecha, né? Tipo assim, fala assim, você tem que fazer isso aqui. Tá, mas como que faz isso aqui? Ela fala, se vira. Eu falo assim, mas... puta, nenhuma instrução, nem o Átila não. Ele fala assim, Lindo, você vai fazer a partir de agora impulsionamento no Facebook. Aí eu, tá, beleza. Mas como que faz? Quando eu voltar lá da reunião, não sei assim, eu sento com você. E ele realmente vinha, sentava comigo, faz tal coisa. E ele não ficava lá, vê aqui o que eu tô fazendo. Não. Pega aí, Arlindo, abre lá no Facebook, faz isso, faz aquilo. Isso é instrução.
fala assim, eu estou te dando o caminho das pedras, mas você que tá fazendo. O Luizão tava me ajudando a fazer um portão esses dias. Tô fazendo um portão pra minha casa. É porque eu gosto de pôr a mão na massa. Hand job. Não procure isso no Google. Hand job. Vocês entendem. Aí o Luizão tava me ajudando lá, aí eu falei assim, Luizão, solda essas tiras aqui. Aí ele, tá, beleza. Aí, assim, em outro dia ele foi me ajudar a soldar também, aí ele falou assim, não tá saindo legal a solda. Eu falei, mas tá soldando, não tá soldando? Porque se eu falo assim, Luizão, tá uma bosta essa solda aqui, tá feita, não sei o quê, ele fala, puta, eu não vou mais soldar, não vou nem mais tentar. Se eu desmotivo ele aqui, eu não posso lá na frente cobrar, a gente tá montando a moto, você tem que me ajudar a soldar. Eu falo, mas eu não sei soldar. Porque ele vai criar uma trava na cabeça dele. Agora, ele lembra disso que eu falei, não, continuei. Aí falou, isso aqui tá ruim, deixa que eu conserto depois, vai pro outro. E ele soldou todos os pedaços que tinha no portão. Isso é mentorar. Isso também é ensinar. Você tem que deixar a pessoa fazer. Eu cometi um erro aqui. Tudo bem. Porque se eu crio travas na cabeça dele, ele não vai mais querer fazer. Ou ele vai tentar e vai se frustrar de novo. Isso é importante. A gente precisa mentorar as pessoas, só que as pessoas têm que estar dispostas a aprender também. É uma junção das duas coisas. Mas assim, isso é uma coisa besta. É só uma solda ali. Mas isso vai me ajudar lá no futuro. Porque se o Luiz manja de solda, daqui a pouco ele se aprimora na solda, aí eu não preciso mais me preocupar. Eu tenho que soldar lá a moto, sei o quê. Luizão, eu tô fazendo outra moto lá. Vai lá soldar aquela lá. Então agiliza. Então eu tô fazendo uma moto, ele tá fazendo outra. Isso é legal. Entendeu? São coisas pequenas assim, mas são insights que você só pega com mentoria e tendo tempo com as pessoas. Você vê, eu falei que perdi muita oportunidade de aprofundar mais com o Átila. Mas o pouco que eu sei hoje já me ajudou bastante. Com certeza. E assim, a gente vai tendo mais vontade de estudar sobre o assunto também. Então assim, eu disse, sou obcecado por aquilo que eu quero fazer. Então, eu quero fazer isso. Quando eu fui pensar na AOK, eu estudava muito. Via vídeo, não sei o quê. E tal, e vai. E assim, você tem que ter um pouco de vontade de querer as coisas. Vontade, sabe? E curiosidade. Às vezes você tem que fazer algo que você nem sabe por que você está fazendo. Mas alguma coisa te fala, não faz aquilo. E eu acho muito legal quando a gente consegue fazer esse alinhamento para mostrar para as pessoas que nos seguem, que nos assistem, que realmente existe conteúdo de muito valor aqui. Por exemplo, o que você me falou agora. Se eu tivesse aproveitado um pouco mais o Átila ali. Né? Mas o que você já aproveitou, você nem imaginava que poderia te... legal, bacana, mas o que eu vou usar? Depois de algum tempo, você viu, eu pude incrementar esse meu negócio. Aí eu dou um outro exemplo, que foi o que o próprio Evandro falou aqui. Ele falou, cara, eu gostava muito dessa parte criativa. Ficava mexendo assim, aí tinha coisas que eu fazia, sei lá, caligrafia, desenho, não lembro qual foi o exemplo exato que ele deu, que eu não sabia por que eu estava fazendo. Aí depois de alguns anos, eu consegui utilizar aquele meu método no meu negócio. Eu falei, cara, então é muito importante você seguir isso. É isso que eu falo. Eu falei lá no início que a minha infância, adolescência e a vida adulta foi mexendo no computador. Aí eu lembro que eu tenho um conhecido que ele é formado e tudo mais em publicidade, não sei o quê. Aí um dia eu fui levar lá um cartão de visita que eu fiz. Acho que era um negócio de sushi da minha mãe. Aí ele falou, mas como é que você fez isso daqui? Uma peça específica lá da arte. Uma parte específica da arte. Porque ele fazia os cartões, né? Eu mandei a arte pra ele, acho que ele estudou, dessecou minha arte lá. Aí ele falou, mas como é que você fez isso? Eu falei, caramba, o cara me perguntando como é que eu fiz uma coisa. Eu falei, assim. Ele falou, caramba. Sabe quando você olha pra pessoa e a pessoa fica assim, puta merda, velho, desbloqueou um cadeado mega na minha cabeça, assim. Aí ele falou assim, eu nunca fiz curso. Eu fiz um curso de Photoshop lá na escola, mas era tipo... Os caras que fizeram um cursinho mequetrefe lá estavam lecionando esse cursinho. Então, claro, o cara que nunca mexeu no Photoshop vai mexer. Eu já mexi, então eu ficava lá tipo, tá, beleza. Isso aqui faz tá, beleza. Ao ponto do cara falar assim, essa ferramenta quadrado faz um quadrado. Tá. Beleza. É pra quem não sabe mesmo, mas tudo bem.
Aí, assim, você vê que às vezes você fica lá, obcecado por aquilo, fazendo não sei o quê. Porque eu tenho um HD, eu brinco com o Luiz, eu tenho um HD lá que eu acho que tem uns 2 tera. De tudo que é coisa, foto, arte, criação, um monte de coisa. E volta e meia, às vezes eu vou lá caçar alguma coisa pra reaproveitar. Porque eu lembro, eu fiz uma coisa assim, que eu lembro de uma coisa que eu fiz, não sei o quê, e eu junto. E isso é muito legal, porque você começa a fazer e vai fazendo, e vai se aprimorando, e de repente você pega e usa isso, como você falou. Então, muita coisa da arte não é só criatividade. Não. Mas assim, a criatividade te ajuda. Só que se eu não tivesse tido esse período aí de ficar mexendo em modelagem 3D, eu ficava fazendo carrinho pro GTA San Andreas lá, trocava roda, trocava não sei o quê, colocava faixa, não sei o quê, arredondava o carro, não sei o quê, ficava lá, horas. Era um moleque, então dava tempo. A gente podia brincar essas coisas. Mudava as skins dos personagens do Vice City lá, do GTA Vice City. Então assim, isso me deu uma noção de muitas outras coisas. Né? Então, assim, você vê que nada é em vão, na verdade. Até os perrengues você passa. Assim. Eu consigo tirar, assim, 2 aprendizados dessa parte, que primeiro, né, que criatividade, as pessoas falam assim, nossa, é uma questão inata, a pessoa nasce criativo. Alguns têm uma talvez sim, facilidade, né? Às vezes realmente pode ser, mas a criatividade, como vocês viram aí, ela pode ser aprendida, é uma habilidade também. Né? Ela é como se fosse um skill. Quanto mais você vai aprofundando, tendo a sua curiosidade, mexendo nas coisas, cada elemento ele vai começando a se conectar na sua cabeça, né? Uma coisa que você fez há muito tempo atrás se conecta com algo novo e você juntos cria uma coisa nova. E o segundo, antes de te passar a palavra, o segundo foi a questão da formação. A própria palavra já diz, né? Você tinha um conhecimento que um cara que era formado na área não tinha. E aí vem da palavra, formação. Aquela formação, ela te traz um formato, ela te deixa numa forma. Exato. E você que não tinha essa formação, o que você tinha que fazer? Você tinha que usar o que estava na sua cabeça para você alcançar elementos que muito provavelmente, às vezes, na faculdade, aquele cara não teria a iniciativa. Porque se alguém está me passando esse aprendizado, é assim, pronto, acabou. Se eu quiser outra coisa, não, mas foi o que o cara me passou, foi o que o professor me passou. Você não tem a curiosidade de falar, tá, mas e se eu quiser fazer de um outro jeito? Aquela ferramenta, se eu juntar com aquela outra ferramenta, não me dá uma criatividade? Ou me dá um elemento novo que na faculdade eu talvez não teria? Então isso trouxe para você. Então são essas duas coisas, né? A criatividade ela pode ser uma habilidade e segundo que eu não concordo com a questão da formação, né? Eu acho que tem que se mudar o estilo de ensino do Brasil, que te traz uma forma que você não consegue sair às vezes, né? É verdade também. Porque quando ele entrou numa faculdade lá, a única matéria que ele gostava era uma de caligrafia. E ele não sabia por que ele gostava daquilo, mas ele continuou fazendo, aprender a fazer várias formas ali das fontes, né, manual. Aí ele falou que anos depois, quando ele fundou a Apple, ele teve a ideia de usar para mudar as fontes do computador. Aí ele até brinca, né, se o Windows não tivesse copiado, nunca vocês teriam várias fontes diferentes. Mas isso é muito louco, porque assim, eu me vejo como um artista, né, da criatividade. A madeira que eu faço é uma arte, o que eu faço no computador é uma arte. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu crio uma coisa e a pessoa vem e fala assim, essa cor não funciona para esse tipo de coisa que você está fazendo. Mas espera aí. Você vai dizer que, por exemplo, Picasso, ele errou nos quadros dele, ele saiu totalmente da caixa. Talvez a pessoa da época vai falar assim, mas que merda de quadro é esse? Tudo deformado, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de ver as pinturas do Salvador Dalí. Porque é uma coisa, assim, muito fora da realidade, umas coisas distorcidas, você fica assim, o que é isso? O que isso quer dizer? Mas hoje eu entendo um pouco disso. Porque, assim, claro, é importante o cara que é formado nessa área, eu acho que concordo com você que deveria mudar um pouco o estilo do ensino, mas, assim, vamos ser sinceros. Se todo mundo for criativo, good vibes, empreendedor, acabou o mundo, porque a gente precisa de pessoas que sejam mais lineares, né? operacionais. Se todo mundo for fora da caixinha, a gente vai entrar em outra bolha. Automaticamente a gente entra em outra bolha. É que nem o povo falar assim, mas se desse R$1 bilhão para todo mundo, isso aí quebrar a economia. O valor do dinheiro ia... todo mundo tem um monte de dinheiro, mas não compra nada. É a mesma coisa. Assim...
Pô, é muito legal conversar com você, porque veio umas coisas na minha cabeça que eu vou lembrando, assim, que entra nisso. Tem uma teoria que ele fala que, eu não lembro se é 70% ou 80%. A partir do momento que algo chega a 70% ou 80%, ele tende a voltar para tentar se estabilizar, né? Então, tem uma espécie de, formiga, uma espécie de formiga. Eles chegam, aquela espécie de formiga, quando ela chegar a dominar 70%, vai haver alguma revolta ali nas formigas, que elas vão tentar reequilibrar até que essa parte de 30% volte a ser 70%. E fica nessa gangorra o tempo inteiro. Né? Entra nisso. E é o destino da vida. Não tem como. Porque assim, você vê, impérios passaram pela Terra. E impérios muito grandes. E eles ruíram. Não tem como alguém ficar na supremacia para sempre. Não tem como. Então, assim, a gente luta para ter essas coisas, só que é legado. Hoje a gente sabe quem é Júlio César. Ele deixou um legado. Sim. Ele falhou. Em certo momento ele falhou. Porque ele caiu. Mas ele deixou um legado. É o que eu penso com a minha marca, com as minhas coisas. Eu penso que eu vim... Por muito tempo eu questionei, mas qual que é o meu propósito no mundo? É ser empreendedor somente? Não sei o quê? Eu percebo que o meu propósito de vida é inspirar as pessoas. Eu posso não ser o cara que vai estar colhendo todos os frutos. Mas, que nem um exemplo do Luizão. Só para vocês entenderem. Gente, vocês sabem que é um garoto que não tem autoestima, não confia em si mesmo, é acuado, com medo. Era o Luizão. Porra, Luizão. Mas assim, não por causa dele. Porque ele tinha muita carga de tudo que era à volta dele. E eu lembro, assim, a gente conversava muito, não sei o quê. Aí eu lembro uma vez que ele tinha comprado um carrinho que eu tinha, um Uninho, e aí ele falou, vou trocar de carro. Eu chorei de alegria. Porque eu lembrei de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, e de tudo que falaram, porque tinha muita gente que falava assim, Luizão, acredito muito no Luizão. Pelas costas. E eu ficava assim. É nesse nível de falsidade? E assim, convenhamos, uma pessoa que tá doída, tá machucada, é difícil de lidar. Então às vezes o Luiz ficava mandando mensagem toda hora. Eu falava, cara, como é que eu vou ficar respondendo toda hora? Mas assim, eu ficava pensando, ele precisa de alguém. Eu precisei de alguém também. Eu tive depressão com meus 15 anos, 13 anos, não lembro. Acho que era 14, 15 anos. Eu fiquei na merda. E assim, eu não queria contar pra ninguém. Só muitos anos depois minha própria família descobriu. Porque as pessoas às vezes não percebem. Eu emagreci pra caramba, fiquei apático. E aí eu entendia que eu precisava ajudar ele. E às vezes é um saco, a pessoa tá doída, tá não sei o quê. Então ele fica chorando as pitangas, vamos dizer assim. Mas eu precisava ajudar ele também. E ver ele comprando um carro, fala assim, só um carro. Aí a gente volta aquele assunto lá, mas é o material. Não, nesse caso não. Porque era uma pessoa que não acreditava em si mesmo, não é verdade, Luiz? Aí ele se formou, contrariando um monte de gente, se formou, eu fui lá na formatura dele, ele trocou de carro, a gente tem um monte de plano junto. Aí fala assim, você não larga o Luizão. Não é que eu não largo o Luizão, é que a gente... É, exato. E aí, 2020, eu passei uns apertos, o Luizão segurou minha barra. Segurou minha barra, ele me ajudou em algumas coisas. Só que assim, isso é muito bom. Porque assim, não basta você falar que acredita nas pessoas, não basta você falar que você não desiste, não basta você falar que você tem mindset forte. É você provar na prática. É aquilo que eu falei, os quadros bonitos no escritório e o cara que é empreendedor bolado jogou o prêmio em qualquer lugar lá, pegando poeira. Porque ele impacta as pessoas pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele realmente age. E é o que eu fiz. Então assim, ele colhe mais coisas do que eu, talvez. Mas alguém realmente acreditou nele. E tem um monte de gente que vai ouvir isso aqui e vai falar, mas eu também acreditei. Mentira. Porque eu estava no backstage. Quando ele saía de perto, eu sabia, eu ouvia o que as pessoas falavam dele. Então, eu sei. Então, assim, isso é importante. É importante você lembrar que talvez você passou uma barra, mas você tem que impulsionar outras pessoas.
Então eu descobri que talvez o meu propósito, eu digo talvez porque eu possa vir descobrir outras coisas na vida. A vida é variável. Hoje eu acho que eu sou isso, de repente eu paro, começam outras ideias. Mas assim, eu acho que o meu propósito nessa terra é inspirar as pessoas. Fala assim, mano, não desiste. Não desiste não, pô. Fala assim, pode ser a coisa mais banal. Mas imagina um cara que ninguém acreditou nele nunca. O cara fala assim, Arlindo, eu vou começar uma faculdade. Eu falei, top, cara. Vai. E aí fala assim, mano, tá difícil, tá não sei o quê. Puta, o Luizão ele não sabia tocar violão. Todo mundo falou, puta, mas o Luizão vai tocar violão, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele pegou, na verdade, você ficou obcecado por aprender violão. Aí fala assim, mas ele não é um Jimi Hendrix. Fala assim, mas ele precisava ser um Jimi Hendrix? Ele aprendeu o básico. Aí pra quem não tá vendo o Luizão aqui, imagina o Hudson, da dupla Edson e Hudson. É igualzinho. É o Hudson. Dá uma palhinha aí. Dá uma palhinha aí. Vai, galera, coração. Só botar um chapéu nele. Mas é muito louco isso, sabe? Não, que legal, cara. É bacana. A amizade, de fato, ela não é falar que é amigo, né? Exato. A amizade é você provar todo dia ali o que é a amizade. É um, E não um ato, uma ação. só a questão da amizade, sabe? É também em relação ao negócio. Com certeza. Como eu falei, eu comecei uma ideia, que é a Crates, com outro cara. Talvez o cara tinha muito mais ideias, sabia muito mais do que eu, sabia muito mais do que o Luizão de todas as questões da área. Só que eu preciso de alguém que tenha compromisso. Eu não sabia soldar 1 ano e meio atrás, a gente não sabia soldar. Aí só que assim, eu não sabia. Eu falei, mano, você que entende mais de solda, faz a solda. Não sei o que, não sei o que. Eu quero alguém que tenha compromisso. Eu não quero alguém que chegue... O Luiz vai lembrar, a gente falou assim, vamos fazer isso na moto. Beleza. Aí, 8 da manhã eu vou aí. Show. 9, 10, 11, 1, 2, 3. 3 e meia ele chegou. Eu já tava morto, porque eu desmontei a moto sozinho. Eu falei, cara, você veio pra tomar tereré, só se for. Porque ajudar, você não vai mais ajudar. Porque eu não tenho mais coragem de fazer mais nada hoje, já tô moído. E tudo que eu tinha como propósito de fazer no dia de hoje, eu fiz. Então acordei às 7 e comecei. Até umas 3h30. Eu já não aguentava mais ficar de pé, eu tava cansado pra caramba. Aí ele veio, tomou um tereré e ficou conversando lá. Porque esse foi o que ele fez, praticamente. Então assim, eu posso dizer uma coisa pra qualquer pessoa que quer empreender. Não queira ser o melhor. Tá? Não queira ser o melhor. Porque o que ser o melhor é muito relativo. Mas tenha esse capricho de tudo que você for fazer, tenta entregar o melhor, o seu melhor. Tá? Que nem assim, eu falei, eu comecei a querer aprender a pintar os móveis por causa do meu pai. Os primeiros móveis saiu bem? Não. E eu tinha vergonha de entregar aquele móvel, porque o móvel ficou horrível. Aí o cliente olha e fala, meu Deus, essa é a pintura que o cara falou que se fazia? Então assim, talvez alguns clientes nunca mais voltem, porque o cara vai ter aquilo lá na memória. Só que eu precisava sacrificar, talvez, esse cliente para poder aprimorar. Eu não tinha escolha. Porque, imagina, a gente tá todo fodido de dinheiro. Vou ficar lá gastando tinta e não sei o que. Não, eu tenho que já na ação. Foi a mesma coisa da moto. Falei, não tem mais para quem recorrer. Vou ter que ir lá eu dar um jeito de soldar. Então vamos lá. Já tinha máquina, tinha tudo. Então, às vezes, a gente precisa... É como o Érico Rocha sempre fala, né? Queimar as pontes. Então, já atravessou, agora ou vence... Ou vence, é. Não tem mais um plano B. Legal. Né? Então, tem uma coisa que eu ia falar agora, vamos entrar num outro assunto. Até por causa dessas ferramentas aqui que podem matar uma pessoa. Não. Que a gente, né, tá aqui. Qualquer coisa, né, se bater a raiva do Alisson aqui, ele falou que vai usar. Ele falou. Porque fiquei sabendo já que entendi. ele descobriu que a cachorra dele, de repente, foi morar numa outra casa, assim, através de um GIF. Conta essa história aí pra galera entender o que aconteceu, Alisson. Basicamente, eu tava combinando com o nosso convidado aqui. Olha só, galera, presta atenção, presta atenção. Eu tava combinando com o convidado os bastidores, como que aconteceu o Tereré Cash, né, o episódio. Esse episódio que era pra ter sido gravado 2 semanas atrás? 2 semanas atrás. Aí beleza, eu tava mandando localização. Ele empolgado, eu empolgado. Aí ele mandou um GIF pra mim, de um cachorrinho lá correndo. Falei, mano, esse cachorro parece muito com a minha. Ele falou assim, cara,
parece muito a minha cachorra. Aí eu falei, não, mas é tua cachorra. Aí ele sumiu. Como assim? No WhatsApp. Como assim, minha cachorra? Aí ele falou... Aí ele, daqui a uns 20 minutos ele mandou. Meu pai contou. Aí eu acho que azedou o negócio. Aham. Nossa, E eu não sabia, mano. Ele ficou sabendo através do GIF. De um GIF. Ele ficou mal, tipo assim, a Rebeca, a namorada dele, tinha passado mal no mesmo dia, eu acho que foi, né? Alguma coisa assim. Tava no hospital. Aí ela foi pro hospital. Tava na frente da Cassemes quando eu tava te respondendo essa ideia. Ela foi pro, não sei se ele te contou, mas ela foi pro hospital. Ele quase foi internado junto com ela depois que ele soube. O nariz dele chegou a sangrar de tanta raiva que ele ficou na hora. Ele falou, meu Deus, cara, não acredito que meu pai fez isso e começou a sangrar o nariz. Falou, vou ficar internado com a Rebeca aqui. Você não viu minha irmã, cara. Minha irmã, ela ficou mais louca ainda. Aí, qual que foi o deslinde da situação aí? Eu não sei, minha irmã falou... Na verdade foi assim, o pai dele chegou com uma mala de $20 mil e falou assim, eu quero o cachorro de volta. Aí eu falei, não, eu só aceito 30. Vamos negociar, aquele jeitão. Aí a gente chegou na negociação de $27 mil. Aí eu devolvi o cachorro. Aí ele falou assim, vamos negociar, né? Vamos chegar a $20 mil. Na verdade ele chegou e falou assim, Arlindo, eu acho que eu fiz uma merda. O pai dele falou assim, esse menino tá me enchendo muito o saco. Eu falei, ih, pronto. Não. E o cachorro pulando no quintal. Felizão. Achando que era praia. Destruindo certo? tudo, né? Destruindo tudo. Aí ele falou assim, eu vou levar eles aí, só que eu achei que ele ia junto, né? Só que eu acho que ele tava mal, não acabou não indo. Foi só Não, ele. eu tava trabalhando. Ah, tá. Tava atendendo Desculpa, ainda. você não é vagabundo. Oi? Aí ele... Foi dar uma passeada ali pra voltar. Vou tirar umas férias aí de um dia. Enfim, aí foi todo esse rolê. Aí eu falei assim, tio Cláudio, seguinte, quer levar o cachorro embora? Não tem problema. Eu falei de coração, eu falei, eu não tenho problema. Porque assim, foi meio que do nada. Falou assim, falaram que você achou bonito o cachorro. Eu realmente achei, é uma cadela muito bonitinha, boa, e é simpática e dócil. E eu falei, puta, esse cachorro no meu quintal ia ser muito da hora. Eu falei pro meu sobrinho. Eu acho que ele ficou com isso na cabeça, achou que, tipo assim, ele quer muito esse cachorro. Mas não, só tinha comentado pontualmente. Aí o tio Cláudio, aí minha irmã e o meu cunhado foram lá na casa deles, lá, e ele falou assim, ele gostou? Eu dou. Aí me ligou no outro dia, falou assim, sim, eu falei, pode ser então, eu nem tinha me preparado, porque assim, o quintal tava ali, mas o cachorro ia fugir, então eu tinha que adaptar umas coisas antes, mas falei, tá, vou pegar, vou dar um jeito, nem que eu feche o portão lá improvisado, tal, pra não fugir, porque o meu portão é meio aberto. Aí ele falou assim, agora você pode dizer que você foi dona um dia do cachorro. Eu falei, tá bom. Não, eu perguntei pra ela, mas o que aconteceu na cabeça do seu pai? Ele falou, cara, não sei, acho que foi o calor do momento ali. E lá tava doido com a ela obra. tava doida né? porque ela tinha fugido, eu acho, né? Tava fugindo por causa da construção. Eu falei, mano, Mas... que loucura. Isso tá aí justo com o cara que a gente Mas chamava pra eu conversar. fiquei pisando em ovos, cara. Eu fiquei pisando em ovos, porque a gente tava conversando só porque ele sumiu. Eu falei, pronto. Não, ele falou, mano, passei mal, que real, sacanagem. Eu falei, não, pronto. Aí ele sumiu também, não falou mais nada. Eu falei, ixi. Não, ele nem me contou na hora também, ele foi me contar depois, porque ele foi tomar um café sozinho, cara. Ele falou, cara, eu fiquei tão mal, velho, que eu vou sair pra tomar um café sozinho. Aí ele foi. Eu encontrei um amigo meu lá da coisa. Ficou malzão, falei, caraca. Mas aí eu falei, né? A irmã dele foi, o pai dele foi lá. Eu falei, eu entendo dono de cachorro, não tem problema, eu devolvo de boa, tranquilo. Aí ele até brincou, quanto você quer pelo cachorro? Eu falei, não, brincando, né? Claro. Não vou cobrar nada, já me deu um cachorro de graça, pô. Vou cobrar alguma coisa. Mas aí foi esse rolê. O Alisson acho que ficou com um pouco de ódio da minha pessoa. Não sei se tem ressentimento. Graças a Deus. Eu fiquei, tipo, pela situação com meu pai, tipo, simplesmente, dei teu cachorro e não te falei. Tipo como assim? Mas essa é a história que nós temos pra te contar. Cara, passe suas redes sociais aí, teus contatos, pessoas que querem fazer algo personalizado, né? Tá. Assim. Deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Qualquer coisa que a pessoa chegar pra você faz com madeira? Essa é uma dúvida na minha cabeça. O que você quer? Ficou meio subliminar. Você imaginou mais? Conta aí. Você quer um consolo de madeira? Porra, cara. Eu faço um consolo de P que vai durar bastante, vai poder usar bem. Sei lá, né? Vai que o cara... Sei lá, vai que alguém chega pra você, mano, assim, eu quero... Depende. Que nem já me perguntaram se eu faço umas tábuas lá grandes, não sei o que. A gente ainda é pequeno, tem coisas que a gente não vai dar conta de fazer.
né? Tem serviços que a gente não vai dar conta de fazer. Então tem que conversar, né? Aham. A pessoa quer uma coisa. E nem isso daqui eu gravei aqui minha marca como amostra. Se alguma empresa quiser, eu posso fazer um orçamento e tudo mais. A pessoa grava o nome dela ali. Tem gente que gosta disso aqui, né? Taco para pôr em decorativo e tudo mais. Eu faço. A minha rede social, se a pessoa quer me seguir lá ou de repente ver umas paranoia que eu faço no Instagram, que eu testo muito cor, textura, foto. O Alisson já deve ter visto lá, que às vezes eu posto umas fotos posando meio estranho lá, porque é teste de câmera, teste de posição, teste de cor. Tem um monte de gente que não entende, tem uns amigos que ficam brincando lá, gay, tá pousando. Fala, mas tudo bem, é o meu trabalho, então eu relevo, eu levo na esportivo. O meu Instagram pessoal é arlindo.okuyama, da AOK, é AOK, eu nem lembro agora. Mas assim, se você procurar AOK, Aparece. Vai estar aí no GC. vai aparecer O editor e tem não a vai foto esquecer. depois eu mando direitinho pro Alisson. Mas é AOK. Eu não lembro se é o design que eu tinha colocado ou era o design. Porque tinha uma pessoa com o mesmo nome. Ah, Aí eu tive que mudar. Então, Wood, né? .wood. Tá. E tem a Crates lá, que é um projeto que a gente tá começando aí também. De repente a pessoa curte o lifestyle aí e tal. Que é crates.pp. E aí é isso. Eu não vou passar o WhatsApp porque vai dar merda. Eu vou montar um WhatsApp empresarial porque as pessoas misturam muito. É isso aí. Mas é isso. Legal, bacana, prazer te conhecer, cara. A conversa foi muito bacana mesmo. As pessoas vão conseguir tirar vários aprendizados daqui. E então já se inscreve no canal, ative as notificações. Inclusive segue a gente lá no nosso quem Instagram. não se inscrever, que vai acontecer, vai. Exatamente. Se não se inscrever, vai levar machadada. Mas assim, eu consigo um machado para cada um aqui do podcast. Então, E outra, quem tem não se também inscreve- o taco aqui, que é o diálogo. o diálogo. Esse aqui, se você não se inscrever e não seguir a gente lá no Instagram, inclusive o Instagram é tereré.cast, você vai no Google agora e digita lá Negan e como que é o nome do japonesinho lá do The Walking Dead? Digita lá no Google, Negan matando o japonês do The Walking Dead. Se você não se inscrever ou não seguir a gente lá no Instagram, vai acontecer a mesma coisa, a mesma cena. Eu tô fixando bem nos seus olhos. Inclusive, editor, nessa hora aqui, ó, vem no zoom, aqui, ó. Tá entendendo? Entendeu, né? Então é isso Posso aí. dar um plot twist agora? Pode, com certeza. Esse taco, eu quero que vocês sorteiem para alguém Opa! Ô, louco, que se mano. interesse. Então eu vou tomar liberdade aqui, tudo bom? Vamos fazer um post bem hilário aqui dos quatro. Vamos fazer dos quatro aqui. E... né? Hudson. O Hudson. Aquela Hudson verdadeiro. Ela fala, que porra é essa? Vamos fazer um post, tá? Eu tô tomando liberdade, não sei se vocês vão Não, concordar. pode. Opa, show Mas de bola. assim, a gente tira foto e a gente faz o seguinte, a pessoa segue lá a OK, segue vocês, curte a foto e as pessoas que interagirem com a publicação a gente sorteia esse taco. Fechou, pode ser. Vai ser Depois a legal. gente esquematiza. Vamos, vai ser legal. Faz direitinho lá, mas enfim, a gente faz uma foto com essas, Puta, massa Fechou. essas demais. belezinhas aqui. E é isso aí. E aí o taco só não vai ficar pra vocês, pelo amor de Deus. Dá pra alguém. Não, vamos sortear legal lá pra galera que segue a gente. Exato. Vai seguir. Aí é porque isso aqui vocês já vão. Não, mas eu com surrupiar. certeza, o meu pessoal eu vou comentar, vou curtir, vou compartilhar, porque vai que eu ganho, né? Marmelada. Com certeza eu vou no Paraguai lá comprar um de plástico, né, pra sortear e vou ficar com esse. Mas é isso, ó. Taco, beleza? E. Perfeito. Então já segue os nossos pessoais, fala aí, Alex. Henrique.baez e Alisson_Brunge. isso Lembrei aí. hoje, hein? É isso E aí. quem quiser, Um consolo de madeira. clica no link.